Renato Amoedo, eu vi o seu podcast, cara. Faz um GCzinho, Rebeca, para colocar para quem nos acompanha no vídeo. Nós estamos ao vivo também no Rumble, você que nos ouve na Brado Rádio. Estamos ao vivo no vídeo, você que deseja conhecer o Renato Amoedo no vídeo, acesse agora rumble.com/brado. Eu estava assistindo o podcast A Deriva. Eu falei pro Léo Dias, ele mandou o link para mim e falei, rapaz, sensacional esse podcast. Sensacional, foi... Você falou muito bem, você deu uma aula sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer, do seu jeito, bastante agressivo, e é o jeito certo, é a verdade. Mas você não falou muito sobre você, cara. Eu queria perguntar agora sobre a sua vida. Como é que você começou a estudar, se aprofundar em todos esses assuntos? Isso nasceu quando? Com o professor Olavo de Carvalho? Ou você já era um cara estudioso? Diga aí, Renato. Eu sempre acompanhei... Desde os anos 2000, primeiros textos que eu leio do professor Olavo foi no início da faculdade, em 2000, 2001. Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, na edição brasileira de 2001. Já tinha o prefácio do professor Olavo, né? Ele sempre soube que ele existia. Eu tirei título para votar em Enéas e trabalhei na campanha de Enéas. Eu larguei o emprego para trabalhar ativamente na campanha do não. Na minha família, a aparição de Fátima e a mensagem de Fátima de que o mal da Rússia e que era o comunismo ia se espalhar pelo mundo era uma verdade incontestável, né? Eu fui a Fátima, inclusive menor de idade. Para mim, nunca houve dúvida qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? A maioria das pessoas, inclusive o livro do Lenin, né, diz que o socialismo é uma doença infantil, né, que a maioria das pessoas, elas são socialistas na adolescência. Isso não aconteceu comigo nem na infância. Eu já sabia desde o início qual era o lado certo e qual era o lado errado, né? Isso aí desde sempre. Quando é que eu comecei a estudar, eu fiz carreira acadêmica normal. Fiz vestibular, estudei na faculdade, na universidade, e no tempo que eu estava na universidade, era absolutamente claro a degeneração moral, né? Eu peguei professor Calmon, Washington, pessoas que eram da Silent Generation, pessoas que já eram adultas antes da Segunda Guerra Mundial. Você via a diferença entre eles e os baby boomers, os caras que hoje em dia têm 60, 70 anos, era um absurdo, abissal. E entre esses boomers e os geração X, millennials, nem se fala, né? E isso é comprovado, não é só uma impressão. Se eu chegar e disser aqui, olha, os melhores alunos, professores que eu tive na vida caíram fora desse país, vai dizer, não, isso é só uma impressão não representativa, idiosincrasia, né? Uma observação idiosincrática, uma anedotal. Não, isso é comprovado estatisticamente. O Brasil é um exportador de gente desde que a gente nasceu, né? Desde a década de 80. O exportador de gente de qualidade. E as pessoas que importam, escória, não é isso? O que faz um país, uma família, uma empresa se desenvolver ou virar um inferno são as motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Seja porque atrai vagabundo, seja porque quem não for vagabundo vai ser eliminado, não é isso? Não é uma questão individual, são institucionais, não é isso? A regra da natureza é a mesma do mercado, é a liberdade mediada pela eficiência. E aí eu comecei a fazer faculdade, estudar, fiz mestrado, fiz doutorado, fui escolar na Europa, conheci Nobel, retive bolsa para conhecer, passear em Chicago, e eu observei isso pelo mundo. Eu achava que o Brasil era uma merda, que esses professores daqui eram uns merda, que, né, se eu fosse na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes universidades, que custa centenas de milhares de dólares por ano para estudar, eu ia encontrar pessoas melhores. Você encontra pessoas melhores que, pelo menos, não tá com sandália havaiana e fumando maconha com cheiro de droga. Coisa intelectual. Mas os caras são mais inteligentes, mas o cara mais inteligente com conclusões igualmente ponerológicas, mas o cara depende de uma malignidade maior. A tríade do mal, como os psicólogos definem, né? É isso. Por exemplo, aquele papo que eu tive com o Petri lá na Deriva, eu não tenho como falar de desnazificação, eu não tenho como falar de ponerologia, de conceitos que a maioria do pessoal aqui entende. O Petri não entende que nós vivemos em um estado de exceção. Eu pergunto a ele, a exceção, a regra é a lei ou a regra é a ilegalidade? Ele acha que a regra é a lei, ele diz que não sabe responder. Eu percebi isso. O pessoal que ouve aqui a Brado Rádio, eles têm noção de que nós vivemos em um estado de exceção. Cada lei assinada por Dilma foi legal, porque existia uma lei chamada Acordo Ortográfico, não é isso? E não existe presidenta no Acordo Ortográfico, não é isso? Todas as leis assinadas por Dilma são ilegais, não é isso? Sim. Claro. É isso. Hoje em dia, cada manifestação, o cara abre a boca e já está cometendo ilegalidade, não é isso? Absurdo. São 11 horas e 26 minutos, estamos aqui com Renato Amoedo, aqui no estúdio, no programa Brado Jornal, hoje especial, estamos 11h30 no ar ainda. E Renato, queria te perguntar uma coisa, aliás, tem gente mandando beijo, viu? A Cari Alves, a nossa apresentadora, ela foi sua aluna
na Faculdade de Direito. E a Sarinha também, a Sara Couto. Bom dia, Timothy. Por favor, mande um grande abraço para meu querido professor Renato. Estou ligadinho assistindo pelo Rumble. Estamos ao vivo somente no Rumble, não no YouTube. Aplausos aí para as nossas queridas aí da Brado. Renato Amoedo, a Dari e a Sara são fãs, foram alunas do Renato. Faz muito tempo, você deve ter... Você lembra delas, não? Lembro, claro, absolutamente. Eu lembro todos os meus alunos da FPB. Malucas, né? Minha experiência... Não reprovou, não, né? Não sei dizer, aí já não lembro. Mas a minha experiência na FBB foi extraordinária lá com a doutora Lorena, com a Átila. Inclusive, eu fui professor do pai do Átila Brandão. Ele foi na época, ele foi o aluno de Direito com mais idade na história do Brasil, não é isso? Ele, com quase 100 anos, ele fazia. Né? Isso, o avô da doutora Lorena, exatamente. Disso, não. Rapaz, ele é uma figura. Rapaz, o cara ainda estudava, é impressionante. O cara com quase 100 anos ainda tinha. Não deve ser mais vivo hoje, porra. Senão eu ia ter 110 anos. Mas, rapaz, eu tive várias experiências inesquecíveis na FBB, viu? O que foi, Rebeca? Ele morreu já. Sim, morreu, mas não sabia. 100 anos naquela época já deve ter morrido. Morrido, né? 15 anos. 15, 18 anos atrás, 15 né? anos, eu acho difícil ele ter 115 anos. Mas, ô Renato, são dois assuntos importantes aqui. Legal saber, eu pensei que você já tinha sido esquerdista, né? Que, por exemplo, o Olavo já foi do Partido Comunista, já tentou regimentar jovens e tal, já explicou isso 300 vezes. Mas é bom saber que você nunca foi um cara de esquerda. Mas eu queria que você explicasse, o Léo Dias está na bancada também, quiser fazer aqui pergunta, levantar as ideias. Mas são duas coisas importantes. Uma coisa que eu vi, estava até conversando com meu pai, mandei o link do podcast para ele, agora vou mandar o da Brado. Juros negativos. É um negócio de maluco. É o conceito de juros negativos. O conceito de juros negativos, para as pessoas entenderem, que é assustador, é meio desesperador para o cara que acha que está guardando dinheiro, está trabalhando, está suando nos últimos anos, achando que vai conquistar, que conquistou alguma coisa aqui no Brasil com os ativos que nós temos aqui nacionais. E depois, complementando, o Bitcoin, que segundo você lá no podcast, a deriva é a salvação para... Aliás, é uma possibilidade, você não falou salvação, desculpa, é uma possibilidade de liberdade, a ferramenta da liberdade nos dias de hoje. Por favor. Ele não é a única arma que a pessoa pode adotar. Tem várias armas que inclusive existem há milhares de anos que as pessoas podem adotar para fugir do legacy, para fugir do sistema convencional, onde não existe possibilidade de enriquecimento para os honestos e apenas os vagabundos, os amigos do rei, os cantilionários ficam ricos. Nós vivemos, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, um sistema altamente fascista. O que significa fascismo? Significa que as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes bilionários, eles só existem através de uma relação simbiótica com o Estado. Nada fora do Estado, é isso que significa o fascismo. Quantos bilionários hoje no Brasil não dependem de juros subsidiados do BNDES, de amizade com o juiz, com amizade com o ministro do Supremo, o ministro do STF, STJ? Quantas pessoas têm negócios na Bahia? Não precisa nem ser bilionário. Quem tem um negócio acima de 100 milhões de EBITDA aí e não precisa de favor de juiz e favor de desembargador, isso não existe. Nós vivemos um sistema que as pessoas só conseguem concentrar a renda se eles tiverem amizades com o governo, né? Amizades íntimas e favores dos governos. Sejam concessões, sejam subsídios, seja facilidade de obtenção de decisões judiciais, e todo mundo sabe disso. A questão é que, como a gente já conversou várias vezes, no passado, ainda trickle down, né? Ainda chegava na classe média alguma possibilidade de ganho. Quando existia overnight, quando existia juro positivo, quando a remuneração do endividamento público ela ultrapassava a emissão da moeda, as pessoas ainda conseguiam enriquecer acumulando dinheiro. Hoje em dia, você coloca o dinheiro no banco em qualquer investimento. A expectativa média de retorno é negativa, então não existe investimento. Se alguém na XP, numa empresa dessa, BTG, disser que tem algum investimento para você, ele está mentindo. Ele só acha que fala a verdade se ele considerar como inflação o índice oficial, que é mentiroso, é manipulado abertamente. Inclusive nos Estados Unidos, que tem um nível de moralidade até um pouco maior do que aqui, os índices oficiais de inflação nos últimos 30 anos mudaram pelo menos 20 vezes. Qual era a sexta, né? Do CPA, do CPA, CPI. Então, como é que chama? Isso é só um índice. A inflação real não é índice de preço. A inflação real é o aumento da base monetária, que você pode ver no site do Banco Central, do Banco Mundial, até no TradingView lá, e ele demonstra que nos últimos anos é acima de 20% para o dólar e para o real. Se você não tem um retorno acima de 20% em dólar por ano, descontado o risco, descontado todos os custos, o tempo que você gastou, os impostos e tudo mais, você está perdendo riqueza. E a remuneração
a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda chama senhoreagem. Na época do quinto, né, que tinha o quinto dos infernos, né, o quinto que Tiradentes fez guerra, morreu gente para não pagar. Era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda para sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Se você quiser realmente ganhar nominalmente, é melhor você ir para a Argentina. Na Argentina, lá você consegue facilmente 60% ao ano, pré-fixado em banco, né? Você quer 60% em peso argentino? Quantas moedas colapsaram nos últimos 2 anos? Como é que tá a moeda do Sri Lanka? É pesada a moeda do Sri Lanka, né? Como é que tá a moeda do Líbano? No Líbano, a terra dos ancestrais do filho de Léo, não é isso? Os caras também estão... Teve um dia que desvalorizou 90%, não é isso? Como é que tá a moeda agora no Irã? O real, parece até o real, não é isso? Como é que tá a moeda na Venezuela? Como é que tá a moeda na Argentina? Aí vai começar cada vez mais países a acontecer isso. O governo só tem 3 maneiras de arrecadar dinheiro. Ele pode arrecadar dinheiro com tributos, que inclusive se ele diminuísse tributos ele arrecadava mais, isso é demonstrado na curva de Laffer. A maioria dos tributos que existem no Brasil não tem como objetivo arrecadar, tem como objetivo manter você pobre. O político quer você pobre, seu filho pobre e dependente e burro, ou ele quer o seu filho rico, independente e inteligente? Se seu filho for rico, ele é independente, ele vai cagar pro político. Ele vai morar em qualquer país do mundo que ele quiser, não é isso? O político quer que seu filho more no país que ele puder, não é isso? E dependa dele, né? Ô Renato, deixa eu só perguntar, qual que é o lastro do real e do dólar? Qual o lastro do dólar? Falavam que era o ouro, o lastro do dólar. Tem lastro o dólar? Durante mais de 100 anos, o dólar, inclusive, o símbolo do dólar, ele vem da bandeira da Espanha, não é isso? Porque o dólar era uma moeda espanhola que circulava livremente nos Estados Unidos na época dos pais fundadores. A bandeira da Espanha, aquele arco, os arcos de Hércules, são o símbolo do cifrão é uma simplificação dos arcos de Hércules, que é o brasão imperial espanhol, não é isso? É interessante, né, que as bandeiras de Portugal e da Espanha são símbolos de vitória contra o muçulmano. Nossa história é uma história de guerra contra o muçulmano, contra a escravidão muçulmana, quase 800 anos, né? Nós lutamos de 711 até 1400 e tanto, quase a descoberta da América, e hoje, de ameaça existencial, eles são nossa última esperança, eles são a última civilização do mundo que ainda tem filhos, não é isso? A última civilização do mundo que não aceita aborto, castração de guri de 11 anos, e essas coisas, né? É interessante, né? Que nosso escravizador, exterminador, hoje é para muitos a esperança existencial da nossa continuidade, né? Mas, voltando, respondendo sua pergunta, durante mais de 100 anos, o dólar era uma moeda, era uma medida de peso, que eram 20 dólares, era uma onça de ouro, que era 31 gramas, mais ou menos uma onça Troy, era 31 gramas de ouro. Uma grama de ouro hoje está o quê? 300 e poucos reais. Quanto é 31 gramas de ouro, não é isso? Isso era para ser um dólar. Se o dólar hoje fosse o dólar de até 1931, o dólar seria mais de 10 mil reais, não é isso? Quanto é que está o dólar hoje? Aí em 31, o governo americano disse que todo mundo era obrigado a vender o dólar para o governo a 20 dólares. E uma semana depois eles disseram que o dólar agora vale 35. Só que todos os americanos são proibidos de ter. Aí em 71 eles disseram que nem 35 valia, e que não ia devolver o dólar a ninguém, em nenhum país inclusive, e que o dólar e que o ouro ia circular livremente. E agora o ouro vale, uma onça de ouro vale quase 2 mil dólares. Uma desvalorização desde 71 aí de mais de 99%. No real a mesma coisa. Quando começou o plano real, uma grama de ouro era 10 reais. Quanto é uma grama de ouro hoje? Também é uma desvalorização de mais de 99%. E se você comprou uma grama de ouro a 10, 11 reais em 94 e vender agora, não apenas você teve uma perda absurda, porque o ouro hoje vale menos do que valia em 2011 em dólar, ele está sendo demonetizado pesadamente, como toda a economia física está indo para a economia da informação, dos serviços, como você ainda vai ter que pagar imposto sobre sua perda, né? Porque você teve ganho nominal. É brincadeira. É por isso que eu digo, o pessoal me critica de eu ser ANCAP e servidor público, mas na verdade a meta do comunismo é a destruição do Estado. Eu estou oferecendo o final do que eles prometem no comunismo sem a violência. E quem realmente colabora com o Leviatã, quem aumenta seu poder e sua violência, não é quem é servidor público. Quem é servidor público exerce respeitando o direito natural e as leis de Deus, reduz a malignidade da natureza estatal. Quem aumenta o poder e a violência do Estado são os gadinhos que compram ação, que compram tesouro direto e que financia estados totalitários de exceção. O cara que tem um negóciozinho formal, o cara que tem imóveis, esse é o comparsa. Inclusive, ele é moralmente inferior ao ditador. Quem tem um imóvel em Cuba, na Coreia do Norte, quem investe em um lugar desse é inferior ao ditador. Porque o ditador comete crimes na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, para defender a família dele, a facção dele, a ideologia dele. Quem investe num lugar desse, ele está destruindo a si, a sua família, em benefício do outro, não é isso?
E a saída, desculpa, você queria fazer a pergunta? Não, eu queria que ele emendasse, eu queria aproveitar, Renato, que você emendasse o conceito de juro negativo, associando com essa lógica que você falou do fim do lastro da emissão do agregado monetário, com a lógica do fim que está previsto do dinheiro físico. Como é que isso vai fazer com que, de uma vez por todas, o poder de pouco seja consolidado, dominando completamente a humanidade, né? Muita gente está comemorando aí, por exemplo, a facilidade que você tem hoje dos pagamentos através do Pix, acostumando todo mundo a fazer transações que antes não eram feitas usando a tecnologia, mas em breve, em muito pouco tempo, aí talvez 5 anos, acho que você falou 10 anos, né? Muito claro que o dinheiro físico vai deixar de existir e basicamente o controle absoluto, né, como está previsto até no livro do Apocalipse, eu acho que vai se fazer presente como nunca na história da humanidade, né? A definição de juro negativo, juro é remuneração pela liquidez. Juro é remuneração pela liquidez. Interesse, em espanhol, interest, em inglês, né? O interesse. É a remuneração pela liquidez. Se essa remuneração ela for menor do que a inflação, ele é negativo. Na Argentina, a inflação 100%, certo? O cara lhe paga 60 no banco, qual foi seu ganho real? 100 menos 60 dá quanto? 40. Menos 40, não é isso? Então você perdeu dinheiro emprestando dinheiro para o banco na Argentina. Isso é juro negativo. Lá é muito claro, isso até mesmo no critério da inflação de parâmetro de governo, do índice de inflação. Aqui eles criam um índice de inflação fraudado para dizer que a inflação média de real foi 6,5%, mas só que o número médio de reais que foi impresso nos últimos anos é acima de 20. Então eles te pagam 10, sei lá... E você ainda paga imposto em cima. Você paga imposto em cima sobre sua perda, exatamente, você é duplamente empobrecido. Você é empobrecido porque você recebeu uma remuneração abaixo da sua diluição, a sua diluição é o aumento da base, e existe numa sociedade normal, saudável, que aumenta o número de pessoas, que aumenta a tecnologia, o custo das coisas tende a diminuir. O custo das coisas diminuiu desde 94, é daí que veio o enriquecimento da senhoriagem. O governo, a tecnologia faz as coisas serem mais baratas. O normal em uma sociedade é que a grama do ouro, o litro de gasolina, o quilo de carne ficasse cada vez mais barato. É exatamente pelo fato de não estar ficando mais barato que o governo se enriquece. A casa que meus avós nasceram não tinha energia elétrica, beleza? A casa que meus pais nasceram não tinha televisão. A casa que eu nasci não tinha computador. Se seus avós tivessem aceitado que a inflação era 6,5% por ano, a inflação fosse o índice e não realmente a base monetária, os seus filhos teriam o padrão de vida dos seus avós que nasceram em casa sem energia elétrica. É isso. E aceitar isso é aceitar todos os ganhos tecnológicos. E a partir de 2008, aceitar perdas também. Certo? A moeda fiduciária, em todas, tem ciclos civilizacionais, né? A gente demonstra isso muito claramente no livro Bitcoin Red Pill. Tem de graça. Tem de graça na internet, tem no Amazon, no Kindle, tem ditado para quem for cego. Já baixei o meu já no Kindle. Na Área de Liberdade, no Rumble. É isso. Quem tiver interesse, eu tenho um Substack que explica todas essas coisas, tem um textozinho de 5 páginas, porque o juro negativo desde 2008, que compara, inclusive mostra que bolsa toma cacete de dólar no colchão, bolsa toma cacete em qualquer cenário de ouro no colchão, que não é investimento. Então, uma coisa que toma pau de uma coisa que não é investimento não pode ser investimento. É isso. Você tem que estudar. Existem alternativas, certo? Ouro é uma alternativa? De hedge é, de investimento não. Uma coisa que performou historicamente, secular, é arte. Você tem condição de comprar arte? Você precisa estudar. Você tem condição de comprar gemas, pedras? É uma alternativa. Você tem condição de pesquisar isso? Você tem que estudar. Qualquer coisa que você se imita sem estudar, você vai perder, bicho. Não tem condição. Existem várias alternativas. Por exemplo, na China hoje, se você não sai da China sem um guanxi, sem uma peixada, você pode chegar no aeroporto com visto e passaporte, ele lasca seu visto. Você morando nos Estados Unidos, ele diz, você não vai sair daqui, seu otário. Volte pra casa e vai arranjar um emprego. É isso que ele vai dizer a você. Se você ser tirado e colocado na China hoje, custa na base de $100 mil por cabeça a perna. Se você quisesse ser colocado lá ou tirado lá informalmente, é $100 mil. Você acha que não tem gente fazendo isso com barco, com veleiro? Isso não é um grande investimento, uma alternativa? Você acha que isso não vai acontecer aqui? Lugares civilizados como a Nova Zelândia e a Austrália proibiram pessoas por ano sair, inclusive com pai e mãe morrendo em outros países, não é isso? Não proibiram? Você acha que isso não vai acontecer? Que a Argentina não fechou as portas? Você tinha que ter um guanchinho, uma peixada também para sair da Argentina? Você acha que não vai acontecer aqui? E muito mais perigoso do que acabar o dinheiro físico é acabar CNH, passaporte, documentos físicos. Você for no a maioria dos voos agora, eles querem fazer biometria. Ninguém vai entrar nem sair do país sem biometria. A CNH vai ser biométrica, eletrônica, não tem CNH agora, o aplicativo do escravo. Pesquisa aí o que é aplicativo vital. Todos os grandes grupos do mundo estão tentando empurrar o aplicativo vital para ter total controle da pessoa. Até esse chat de DP aí, tá fazendo uma shitcoin, né? Isso pra você dar até o sua íris. Ele te dá um dinheirinho pra você dar sua íris, dar sua digital, dar a cara do seu formato de sua cara, não é isso? Fica preso ao sistema.
Pois é. Controlado. É se você não... O STF essa semana decidiu de maneira categórica, não tem essa. Se você desobedecer a ordem de juiz, uma dívida pública ou privada, eles podem suspender seu passaporte, sua CNH, você não pode dirigir, você não pode sair do país, meu irmão. Se nós estamos nos últimos anos, você que está me ouvindo, eu estou me doxando aqui, eu estou reduzindo minha expectativa de vida, aumentando a chance de minha família ser sequestrada, meus filhos, meus pais e tudo mais morrer de uma maneira violenta, para salvar a sua família. Aproveite que eu estou ouvindo, vai estudar, pesquisa o que é Bitcoin. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter como sair daqui, você não vai ter como comer carne, o seu único dinheiro vai ser controlado pelo governante, que vai botar, como já deixou claro que vai colocar, um esquema de gamificação, de controle, de controle social do seu dinheiro absoluto. O dinheiro vai ter prazo de validade que o governo não quer que você acumule. O dinheiro só vai poder ser gasto em X, Y situação. Se dependendo do que você fizer, do que você disser, eles vão suspender seu acesso às suas contas, como fizeram no Canadá, com centenas de milhares de pessoas, simplesmente porque postaram publicamente críticas legítimas a Trudeau, não é isso? E o Canadá é considerado um país civilizado em relação ao Banânia, não é isso ou não? Minha família ser sequestrada, meus filhos, meus pais e tudo mais morrer de uma maneira violenta, para salvar a sua família. Aproveite que eu estou ouvindo, vai estudar, pesquisa o que é Bitcoin. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter como sair daqui. Você não vai ter como comer carne. O seu único dinheiro vai ser controlado pelo governante, que vai botar, como já deixou claro que vai colocar, um esquema de gamificação, de controle, de controle social do seu dinheiro absoluto. O dinheiro vai ter prazo de validade que o governo não quer que você acumule. O dinheiro só vai poder ser gasto em X, Y situação. Se dependendo do que você fizer, do que você disser, eles vão suspender seu acesso às suas contas, como fizeram no Canadá, com centenas de milhares de pessoas, simplesmente porque postaram publicamente críticas legítimas a Trudeau, não é isso? E o Canadá é considerado um país civilizado em relação ao Banânia, não é isso ou não? Primeiro mundo. Pois é. Os caminhoneiros tiveram contas bloqueadas. Não foi só caminhoneiro, não. Aqueles que publicaram na internet, na rede social. Apoio ao cara, né? Você doou R$10, você emitiu opinião, o cara bloqueou sua conta por meses. Agora quem tinha Bitcoin continuou podendo comprar qualquer coisa. Quem tem Bitcoin na Venezuela come bem, recebe tudo da Amazon. Quem tem Bitcoin na Argentina tá recebendo tudo do exterior, da Rússia, todos esses países aí em colapso. Quem tem Bitcoin no Líbano tá beleza. Inclusive, você aprendendo a utilizar Bitcoin, você ter pela primeira vez um ativo que ninguém tem como lhe tomar. Eu vi através da violência. É o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar para você num caixão. Como Jesus veio fazer a lei do Antigo Testamento ser perfeita como ela nunca foi. O Bitcoin em autocustódia faz a propriedade privada ser perfeita como ela nunca foi. Ela ser imune à violência e ela ser imune à sucessão. Até o Bitcoin, todos os ativos que você tivesse na sua vida, se você morresse, alguém podia lhe tomar e encontrar e ficar, e alguém podia lhe tomar violentamente. O Bitcoin é impossível. Ele é imune a controle de capitais, ele é imune à expropriação, ele é imune à diluição e ele lhe dá acesso a uma série de serviços que você tem anos. As gateways, as possibilidades de você comprar Bitcoin com real, elas vão ser absolutamente reduzidas. No futuro, para você obter Bitcoin, você vai ter que dar sua liberdade, a sua honra, entregar seus filhos. Inclusive, eu acredito, se quem quiser dar uma olhada no livro, no Substack, dentro de poucos anos, de 15, 20 anos, a maioria dos casamentos do mundo você condote. Se você não tiver 2, 3 anos de salário do pai para dar, você não vai ter acesso a uma mulher decente. Porque, inclusive, hoje em dia, a maioria das mulheres estão insensibilizadas, né? Jesus foi claro em João 4 que a mulher que tinha dormido com 4 caras não quer ser esposa de ninguém, né? Que repudiada não tem segunda chance. Imagine com essas meninas agora que estão fazendo coisas que a garota de programa não fazia, né? De 16, 17 anos aí. É isso. Cachorro com cavalo, com não sei o quê. Lesbianismo. Quantas garotas de programa há 30 anos atrás aceitavam fazer orgia? Quantas meninas de 30, 40... Uma garota de programa de brega, de bordel de 50 anos atrás aceitava fazer coisas lésbicas? Aceitava, herege, Danilo? Você que tem as informações aí. É isso. O professor Olavo foi muito claro. Não foi muito claro, isso é uma caixa de Pandora. Na hora que você aceita isso tá tudo no Antigo Testamento. Você não precisa nem ser cristão para reconhecer isso. É um livro que os judeus, os muçulmanos, todas as grandes religiões mundiais acreditam como uma verdade absoluta. Ali ele não está dizendo que eu sou o Deus, o que te libertou do Egito. Ali eu sou o Deus, o criador do universo, não é isso? Ele não está falando para os judeus, ele está falando para todo o universo, não é isso? Ele deixa claro qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem e como o satanismo, a sodomia, o animalismo, o gaysismo, o racismo negrista, todas essas coisas são absolutamente satânicas. Quem disse isso não sou eu, é Deus, o criador do universo, no primeiro livro da Bíblia, não é isso? Perfeito. Ô Renato, daqui a pouco eu quero falar sobre esse assunto mais um pouquinho, sobre essas questões aí, essas agendas hoje que estão destruindo a sociedade ocidental. Deixa eu te fazer, e também a oriental, outra pergunta sobre Bitcoin. Você falou no podcast do A Deriva que o cara que tem Bitcoin, por exemplo, na Venezuela, ele consegue ter uma vida legal. O cara que tem Bitcoin em Cuba, em outros países, explica mais pra gente qual é a diferença, porque muita gente tá comprando Bitcoin aí, o cara compra na corretora e tudo mais, só que ele está também refém do Estado. Eu não sei se o Estado consegue bloquear, se o indivíduo for um alvo
primário do Estado, ele consegue ter o que ele tem de Bitcoin bloqueado, retido pelo Estado. Qual é a diferença do que você falou, Bitcoin em alta custódia? Explica pra gente quais são as diferenças, como é que o cara ele consegue ter liberdade mesmo em um Estado totalitário, um país onde existe uma opressão. Todos os países estão assim, né? A questão só a diferença é gradativa de um país para o outro. Mas como é que o cara que está numa situação, por exemplo, hoje no Brasil, tem muita gente que foi presa injustamente, perdeu tudo, teve as contas bloqueadas. E se tivesse o Bitcoin, teria salvação? Explica pra gente mais uma vez. Eu vou responder sua pergunta, mas eu vou utilizar 60 segundos antes, pela ordem, para desfazer um desses pressupostos que você disse aí. Muita gente acha que Bolsonaro fez o que podia. Eu peço quem tiver interesse que pesquise um kebab chamado Bukele. Bukele tomou posse no mesmo ano de Bolsonaro. Primeira coisa que ele fez foi limpar as forças armadas. Sumiram, morreram ou fugiram do país 20% dos generais que eram vagabundos, não é isso? Aí depois sumiram, morreram ou foram presos os 20% dos deputados que eram vagabundos. Depois 100% do STF foi demitido. Essa galera toda caiu fora ou foi presa do país, não é isso? E depois 20% dos juízes que foram ilegalmente colocados nos seus cargos são pessoas que não têm condição nenhuma, também fugiram ou foram presos do país. Em El Salvador nunca houve decrescimento, o país continua crescendo 2 dígitos, não teve um dia de focinheira, não teve um dia de lockdown, de tranca tudo, ninguém foi vacinado. Não houve nenhum momento. Então, tipo assim, existem, até dentro da cadeia, mesmo instituições malignas, existe um grau de malignidade. Na cadeia existe uma hierarquia, mesmo entre os presos, o estuprador pedófilo não é tratado igual um assassino dentro da cadeia, O estuprador pedófilo é tratado igual um assassino, um ladrão de banco na cadeia. Dentre os vagabundos existem gradações morais. Isso é uma questão indiscutível, não é isso ou não? Isso é uma verdade de fato. Exatamente. E entre os governos existe uma gradação moral. Você não vai dizer que a Coreia do Norte é moralmente igual a Cuba, que é moralmente igual ao Brasil, não é isso ou não? Os governos da República existem gradações morais. E o pessoal vai dizer, mas Bukele fez isso porque o país é pequeno. Se você já leu Herman Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou, qualquer outra obra dele, você sabe que quanto maior o país, mais fácil de você fazer coisas contra a vontade da população, porque o governante está mais isolado, não é isso? Você tá em um prefeito, é muito mais fácil você matar um prefeito do que um governador, é mais fácil matar um governador do que um presidente da República, não é isso? Então, para Bukele foi muito mais difícil. Bukele nem mesmo emite a própria moeda. A moeda era o dólar e agora ele reconheceu o Bitcoin como moeda, como também outros países, como a República Centro-Africana. Dólar também, né? É isso, dólar também. Hoje, se você tiver Bitcoin, tem vários países que lhe vendem cidadania, lhe vendem passaporte, a Suíça vende residência a você, com imunidade. Zug, que é um dos cantões da Suíça, lhe vende imunidade eterna. Você nunca mais vai pagar imposto, nem seus parentes quando você morrer. Você paga uma opção e acabou. A questão é que para você ter acesso a essas coisas que vão explodir nos próximos anos, você vai ter que ter o Bitcoin. Se você não tiver, você não vai ter acesso. A sua primeira pergunta é, o que é autocustódia? Quando você tem saldo, se eu tenho um crédito de reais na sua mão, eu não tenho reais. Você pode ou não pagar o crédito que eu devo a você, não é isso? Quando você tem conta no Banco do Brasil, tem real no Banco do Brasil, você não tem reais. Você tem um crédito contra o Banco do Brasil, que pode ser bom e pode ser podre, não é isso? Você pode chegar lá, o Banco do Brasil tem um processo de liquidação e você não sacar sua porra do seu real, não é isso? Perfeito. O Bitcoin só é realmente seu se você tem controle exclusivo das chaves privadas. Isso significa que você compra uma hardware wallet ou que você baixa um programa offline num pendrive, num cartão de memória, no celular velho, no tablet velho, um computador que você não usa mais, e gere as chaves públicas e as chaves privadas. E você tem controle exclusivo. O Gladson lá, que era o cara do... Como é o nome do Cabo Frio lá do Rio de Janeiro? Gás. Rapaz, o Gladson, na minha opinião, é o macho alfa do Brasil. Gladson roubou... Tô por fora disso. Não, Gladson roubou o Edir Macedo, que botou Bolsonaro de 4 aos pés dele publicamente, não é isso? Beijando, não é isso ou não? Não foi? Gladson, macho alfa do Brasil. Gladson roubou milhões de Edir Macedo, que botou Bolsonaro de joelho com a boca no falo dele, não é isso? O cara com metade do tamanho do Bolsonaro, não é isso ou não? Tem fotos, inclusive, na internet, isso que eu tô dizendo, não aconteceu isso ou é mentira? Voltando, o macho alfa do Brasil, a mulher tomou 3 mil Bitcoin dele, que tava na Binance, e ele fez custódia privada, só que ele comprou um equipamento chamado uma Trezor, que faz isso, custa uns 50 a 100 dólares, e botou as palavras que foram geradas anotadas no equipamento. A Polícia Federal abriu e obteve os 600, 700 Bitcoin que ele tinha, ele perdeu tudo. Então é importante... O Gladson, talvez ele não se ele tivesse memorizado 2 dessas palavras, não é isso? Pelo menos, ele podia, na hora que saísse da cadeia daqui a 5 ou 10 anos, recomeçar em alto estilo, né? Você tem salvo o restante, só as 2, 3 palavras que faltam para completar o seu código, você fica na cabeça. Ou você pode, além daquelas palavras, existe um negócio chamado passphrase, você pode botar as palavras e criar uma outra passphrase, que pode ser uma letra de música, um endereço. Resumindo a história, o cara que tem o Bitcoin hoje está se achando, o Renato falando, tem aqui 3 Bitcoin
bitcoins, já 4 bitcoins aqui Na corretora. na corretora, não sei aonde, na XP e tal. Isso é merda. Não presta. Se o Estado quiser lá e bloquear o seu ativo, já foi. Não só o Estado, né? Como a maioria das pessoas que já tiveram Bitcoin perderam. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam e não foi por causa do Estado. Um hacker pode O próprio dono da empresa fazer um exit scan e dizer, rapaz, eu tenho um fluxo de caixa de X, se eu roubar esses otários aqui, eu vou ter 200X. Então, Eu vou embora com os bitcoins. Inclusive o cara some, não aconteceu isso. Quantas empresas aí nós estamos vendo que eram corretoras, o cara honrava e tal, e de repente o cara diz, realmente não vale mais a pena. É mais vantagem pra mim, eu dar calote nos otários e ir embora. Tava vendo um pouco do teu trabalho, pelo que eu entendi, tu acha que o apocalipse está chegando em breve e a gente tem que se preparar para isso. Eu acredito que é pecaminoso fazer previsões em relação ao futuro, com certeza. O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. E esse artigozinho de 8 páginas, ele explica que nós não somos capazes de prever nem a nossa própria preferência daqui a 2 dias, não é isso? Então, eu construo cenários baseados em pressupostos, mas eu considero que eu posso estar errado. O que eu posso afirmar, com certeza, são fatos. E o fato no presente é que a gente vive em um regime de juro negativo, que a inflação real não é 6,5% em média do real, que a inflação não é esses índices que passam na televisão, a inflação é o aumento da base monetária, que nos últimos 10 anos foi acima de 20% ao ano. Então, se você tem qualquer investimento que descontar do risco e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20%, 22% ao ano em real, você está perdendo em dinheiro. Isso aí, e aí a minha mensagem é essa: nós estamos em uma guerra de extermínio. Os donos do mundo, as pessoas que acham que tem gente demais no mundo, eles querem exterminar, eles querem castrar os seus filhos, eles querem prostituir as suas filhas, eles querem fazer suas filhas abortarem até não acabar com sua raça, destruir você financeiramente. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Que são quais? Criptografia. A criptografia foi utilizada como arma em absolutamente todas as guerras nos últimos 5 mil anos de história, e hoje ela é uma arma de defesa. Você pode defender seu patrimônio, sua comunicação, você pode garantir o direito, inclusive, de discutir ideias, como a gente está discutindo aqui, que é cada vez mais restrito na Big Tech, né? Através de sistemas criptográficos. Então existe uma intenção dos donos do mundo em acabar com nós, cidadãos comuns. Isso é expresso, né? Eles querem reduzir, eles dizem inclusive sua pegada de carbono e tal, que o carbono que eles querem eliminar é você, que você não terá nada e ser lá feliz, exatamente. Mas por que eles querem fazer isso? Pois é muito difícil dizer de onde vem a intencionalidade, mas os planos deles são abertos, eles estão dizendo isso abertamente, né? Como o professor Olavo era muito criticado, mas ele dizia as coisas 10, 15 anos antes, porque eles iam simplesmente nos documentos do PT, né? Nos cadernos, nas atas, eles diziam abertamente o que eles iam fazer, né? Como o pessoal agora que apoiou o Lula, depois, eu não esperava que Lula fosse Lula 2 e não Lula 1. Pô, era só ver o que ele estava prometendo que ele ia fazer, né? Isso ou não? Tu acha que ele é um dos donos do mundo ou ele é um peão? Normalmente, os políticos, eles não são as pessoas que têm mais poder. Você gostaria de estar agora no lugar de Alexandre de Moraes, no lugar de Lula, sendo o cara que está em evidência ali, um monte de gente querendo matar você? Não. Pois é, você preferia que fosse uma pessoa sua, que você mandasse e você desse um grito e fizesse o que você manda, não é isso ou não? Hein? E quem são os donos do mundo, então, de verdade? É muito difícil identificar pessoas específicas, mas existem dinastias, existem grupos, né? Existem, se você for pegar praticamente todos os produtos que você usa em sua vida, da fórmula que nem existia há 50 anos atrás, da fralda descartável até a fralda geriátrica, é um grupo de 2, 3 grandes empresas que controla praticamente tudo industrializado ou financializado que existe no mundo, BlackRock, Vanguard. Só que o livro não trata especificamente disso. Tem vários livros, inclusive o professor que está sendo meu cicerone aqui em São Paulo, o Alexandre, que explica isso até muito mais detalhadamente. O meu livro serve especificamente para dar uma outra red pill. Para dar uma red pill de que a maioria das pessoas... A gente não chega nessa profundidade de discussão de quem são os donos do mundo, de quem é a intenção de te matar. A nossa discussão ela é mais simples. Qual é o conceito verdadeiro de inflação que consta lá nas 6 lições de Ludwig von Mises? Há 100 anos atrás, ninguém aceitava que a inflação era aumento de preços. Se você aceitar isso, você está renunciando a todos os ganhos tecnológicos. O mundo avançou tecnologicamente nos últimos 20 anos. E o preço da gasolina aumentou ou diminuiu? Aumentou? Pois é. Isso significa que o governo imprimiu dinheiro além do nível inflacionário, além do nível de ganho de eficiência. Se ele só aumentasse a base monetária, o que aumenta de eficiência, o preço se manteria estável. Isso é uma boa pra gente começar aqui, Renato, porque o público aqui não é um público acostumado totalmente com Bitcoin, com economia. É bom explicar o que é o juro negativo, pro cara entender. Por que investindo e mesmo teoricamente lucrando, recebendo, ele na verdade está perdendo? O que é o conceito do juro negativo? É o seguinte, o Estado tem 3 formas de arrecadar dinheiro.
O Estado pode arrecadar dinheiro através de impostos, que ele já chegou no limite. Se você tiver alguma dúvida, a curva de Laffer demonstra isso muito claramente. Hoje em dia, inclusive, o Estado arrecadaria mais, reduzindo a alíquota de vários impostos, né? Isso aí já demonstra que ele não tem mais como aumentar a arrecadação. Se o Estado cobrasse 100% de imposto de renda, alguém ia trabalhar? Não ia valer a pena. Não ia valer a pena, não é isso? Isso é a curva de Laffer. Existe uma segunda alternativa, que é o endividamento. Só que o endividamento do Estado, ele tem uma curva exponencial, como qualquer pessoa, né? Você consegue 100, 200 reais emprestado de graça. 1.000 vai custar Quanto mais você se endivida, menos você garantia você tem, menos possibilidade de você cumprir. Eles vão exigir mais covenants, mais garantias, mais colaterais e mais juros, não é isso? Então isso também não é uma saída. A terceira saída que o Estado moderno... Inclusive, o grande livro do professor Olavo, o Jardim das Aflições, ele explica exatamente isso. O problema do crescimento exponencial, inevitável e inexorável do Estado, né? Como um prefeito merda de interior hoje tem mais poder sobre nossas vidas do que qualquer imperador de 100 anos atrás, né? Então, a terceira possibilidade que o Estado está usando é a senhoriagem. É a diluição do valor das coisas, inclusive da moralidade, através da impressão de moeda sem limites. Porque o real, como o dólar desde 71, é uma moeda fiduciária. Ele não tem nenhum lastro e não existe nenhuma segurança de quantos reais vão existir daqui a 1 ano ou 2. Então, e a diluição, como aconteceu sistematicamente, a gente explica, inclusive, no livro, os ciclos intergeracionais. Existem ciclos de uma geração, de 80 anos, tem ciclo de 4 gerações, tem ciclos milenares, e nesses ciclos aconteceu várias vezes, 100% das vezes que houve diluição da moeda, que houve moeda fiduciária. A moeda fiduciária virou pó e a sociedade colapsou. Foi o que aconteceu a hiperinflação em Weimar, que a maioria da classe média tem experiência com prostituição para comprar comida. Foi o que aconteceu na Áustria, foi o que aconteceu sistematicamente em todas as experiências de Estado Social. Tem Roma, né? Em Roma, na Grécia, inclusive na Grécia, na Segunda Guerra do Peloponeso, tem registros escritos que as mulheres de Esparta podiam dar a quem quisesse e o marido não podia sequer reclamar e elas não tinham mais filhos, que é exatamente o que acontece hoje. Se você chegar em sua casa hoje, você é casado? Uhum. Se você e sua mulher estiver fazendo orgia na cama, você pode dar um grito, você que está cometendo crime de violência psicológica, não é isso? Você pode reclamar, dar uns pau nela? Mas como é que isso se relaciona com a moeda? A moeda que provoca esse tipo de distorção. É a diluição da moeda. A diluição da moeda ocorre em decorrência do welfare. O welfare é o domínio de valores femininos na sociedade. A sociedade, o que você chama de civilização, é um pacto de homens com mulheres. As mulheres renunciam, pelo menos parcialmente, à hipergamia e os homens renunciam, pelo menos parcialmente, à poliginia, não é isso? A maioria dos homens, na natureza humana, que tem um monte de mulher, ele quer várias, e a mulher quer o melhor, não é isso? Agora, normalmente ela casa e o cara, se por algum motivo ela achar que o cara dela não é o melhor, ela vai querer fazer um monkey brain e passar pra outro melhor, não é isso? O problema é que chegou num nível de hipergamia tão potencializado que hoje em dia a greve dos homens está generalizada. O principal problema hoje econômico no mundo não é a impressão de moeda. O principal problema econômico do mundo, inclusive o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, já repetiu isso dezenas de vezes. É o colapso demográfico, né? Mas eu entendi como é que a moeda afeta esse comportamento. Como é que a diluição da moeda dá ao Estado o poder de gastar de maneira absurda e gera distorções. Todos os preços que você vê na vida, eles são informações, beleza? Todos os preços são informações. O preço inclui a informação de quantas pessoas querem comprar o pão, quanto custa o trigo, quanto custa o trabalho do padeiro, tudo tá ali naquele preço. Toda vez que o governo imprime moeda da cabeça dele, ou tabela preços, como o Sarney fez, como o Maduro fez, ou tabela taxa de juro, que é o preço mais importante da sociedade, ele gera malinvestments, ele gera informações mentirosas. Se você for na literatura mundial, há 200 anos atrás, Fausto de Goethe, o diabo já explicava que a moeda dele era a moeda da mentira, que você pegava um papel e escrevia vale X de ouro mesmo sem ter ouro. E isso era moeda fiduciária. Ou seja, a humanidade, a literatura mundial, já entendia há 200 anos atrás que a moeda fiduciária era a moeda do diabo. Por exemplo, como a gente estava conversando antes, por que todo mundo acha engraçadinho uma filha de 15, 16 anos abrir as pernas pro namorado dentro de casa, beleza? Na hora que a gente estava discutindo, porque eu quero que minha filha dê a todo mundo. Você quer que sua filha dê a todo mundo? Porque na sua cabeça existe ação de alimentos, existe concurso, existe welfare, existe Bolsa Família, existe a sua filha, o cara morrer, ele vai receber o INSS. Só que essas instituições são mentiras que não vão existir no futuro. Tem mais gente da minha idade do que com 4 anos. Quem vai pagar o INSS? Ninguém. O Estado brasileiro não tem nenhuma possibilidade física. Não é nem de que o governador é não sei quem ou não sei quem. Não interessa. Inclusive, o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista da história do Brasil foi Bolsonaro, não é isso? Ele aprovou mais de 70 leis feministas, né? Então, não importa quem tá no poder. Como os cursos lá deixam claro, o mais importante não é a sua intenção, o que é que você acredita, são os compromissos pessoais, não é isso? Sim. Isso. Não importa quem tá no poder, a questão são as instituições. As instituições hoje, vale a pena, hoje no Brasil, ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? No Brasil, vale a pena ir embora. Não, depende. Depende de sua atividade. Depende de sua atividade, não é isso? Não pode valer a pena ficar aqui. Inclusive, vale muito a pena você estar aqui com renda forte. Quem tem renda em dólar vive mal na Argentina? Não. Quem tem renda em dólar vive mal na Venezuela? Vai ter gente beijando o seu pé, meu irmão, pra você pegar a mulher e a filha dele na frente dele por $5, não é isso ou não? Em Cuba, quem tem renda em dólar tá vivendo mal?
Quem não pode ficar aqui é seu patrimônio. E uma das coisas que eu afirmo publicamente é que quem investe, quem tem ações na bolsa, quem investe em tesouro direto em um país que é uma ditadura de exceção, um país que não tem lei, ele é inferior aos próprios ditadores. Ele é moralmente inferior aos ditadores. Porque é o seguinte, o que é moralmente inferior? Você estuprar seu filho ou o filho do vizinho? O seu próprio, né? O seu próprio, que você tem dever de defender o seu filho, não é isso? Quando uma pessoa vai lá e rouba um ditador, ele tá defendendo a família dele, os interesses do grupo dele. Na hora que você coloca dinheiro na bolsa, você bota dinheiro num ditadura, numa bolsa de Coreia do Norte, uma bolsa cubana, uma bolsa de Caracas, você tá traindo e destruindo a sua família em benefício de outro, não é isso? Você tá estuprando seu próprio filho. Então, isso é uma das coisas que a maioria das pessoas que E você tá legitimando a decisão dele. Então, toma o meu dinheiro, Estado, pra Isso, fazer o que você quiser. Perfeito. Controle minha família, controle o futuro de meus filhos. Pegue, inclusive, uma das pernambucanas, bilhões de reais. O judiciário disse que a empregada dela era mulher afetiva e que o filho da empregada era filho afetivo. 100% do patrimônio foi pra essa galera. Se ela tivesse Bitcoin, dava pro juiz definir que 100% do patrimônio dela era da empregada e do filho da empregada. Acabou o negócio de filho bastardo, não vai ter direito a nada, porque você não vai ter como executar nada. Acabou o negócio de filho bastardo, de sexo. Inclusive, a modificação da moeda leva a modificações das motivações, que vai. Foi o que eu falei. Eu acredito que em 20 anos, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com dote. Se você não pagar, você não vai ter acesso a uma mulher. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Venezuela. A moeda se diluiu tanto, ela não vale mais praticamente nada. Os caras não querem receber na moeda da Venezuela. Tanto que eles estão negociando tudo em dólar, o cara vende a casa, vende por dólar, liberaram isso agora, né? Isso fez crescer a economia, inclusive. Mas assim, pelo governo ter imprimido tanta moeda, ela não valer mais porcaria nenhuma por causa da hiperinflação, os caras começam a prostituir a filha, a mulher, então isso gera uma degeneração moral nas pessoas por causa do Estado. Não, e se você não cometer crimes, se você não cometer crimes, você não sobrevive, você vai cometer crimes, ou você vai embora ou morre. Ou vira bandido, não é isso? Num regime desse. Em Cuba, quem obedecer a lei vai morrer de fome, não é isso? Todas as pessoas têm que cometer crimes para sobreviver. E o governo pode punir quem quiser. Isso fica muito claro. Quem quiser entender a mentalidade do esquerdista, lê um livro, inclusive tem um prefácio no Brasil, de Olavo Lobachevsky. Não são pessoas normais. São psicopatas ponerológicos. E 1/3 da população do Brasil são idiotas úteis. São pessoas que você disser pro cara, o céu é azul. O cara, você mostrar pro cara, ele prefere acreditar na palavra do mentiroso do que nos olhos dele. Então tu enxerga que o real vai chegar nesse ponto. Quanto era um grama de ouro quando começou o real? Não sei. Era R$10, agora é mais de 300. O real já colapsou. Por que a gente tá ainda vivendo? Por que tá rolando ainda? Você tá vivendo, agora você tá perdendo 20 a 30% da riqueza que você teria se você não tivesse usando essa merda. Isso. Por ano. Senhoriagem, como eu falei, é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal por causa de uma senhoriagem de 20%, que era o quinto, não é isso? Quinto não é 20%? É ou não? Porra, essa é a única conta que advogado sabe fazer, não é isso ou não? Hein? Não, é um quinto. Só que o problema é que você cunhava o ouro com o selo real que pagou imposto. E esse quinto não era todo ano, era tipo uma vez só? Uma vez só. Você minerou o dinheiro, ele botou ou cunhou em moeda ou marcou na barra que pagou o quinto, você podia circular séculos. Agora você paga 20% ao ano. Se você duvidar o que eu estou dizendo, procure ler As 6 lições de Ludwig von Mises. Então, peraí, então esse quinto, que é 20% uma vez só, pra nunca mais, gerou uma guerra, e hoje em dia é 20% por ano, e a gente tá quietinho aqui. E aí o cara, você investe seu dinheiro no ouro, aí você investe 10, ganha 300, e você ganha um dinheirão, vai ter que pagar imposto de renda. Agora, só na hora que você pagou imposto de renda, você consegue recomprar o ouro que você tinha vendido? Ou seja, você perdeu até em ouro, que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada. E em dólar vale menos do que hoje, do que valia em 2011, não é isso? Então, tipo assim, é um negócio, o legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa. Não existe mais investimento, é mentira. Quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no legacy. O Bitcoin, inclusive, não é investimento. O Bitcoin é poupança, é só isso. É um hedge. É só uma segurança que o governo não vai te tomar o que é seu. Exatamente. E ninguém pode lhe diluir. Exatamente. Eu tenho dinheiro na bolsa e em renda fixa. Eu tô sendo jogado para trás pelo Estado. Você reconhece que o Brasil é um estado de exceção ou você acha que é um estado de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo na pele. As pessoas que não, o problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos, que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... ele não vê alternativa, não é isso?
A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin para você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que pela primeira vez na história da humanidade existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar para ninguém, você leva com você pro caixão. Nem se todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. E que o Bitcoin não é uma coisa fácil de entender de primeira. Então, à primeira vista, é mais provável que você deboche dele e você desdenhe dele. Isso aí é golpe, isso aí é uma pirâmide, não sei o quê. Então, você vai... A pessoa que segundo essa tese, que é moralmente e intelectualmente inferior, vai demorar mais a entrar e vai pagar bem mais caro por isso. Esse texto que eu mencionei, porque os IUPs não vão aceitar o Bitcoin, ele fez um levantamento de pessoas que tinham QI acima de 150 e de 160, que eram abertamente opositores ao Bitcoin. Como esse cara da Unicamp, não tem um professor aí que tem um problema mental, ele só pensa em Bitcoin todos os dias, ele fica fazendo carta pra autoridade pra proibir Bitcoin e tal, há 10 anos. O cara podia ter comprado o Bitcoin, o cara podia ter minerado o Bitcoin, tá bilionário, aí ele tá dizendo que é uma pirâmide há 10 anos. Como é o nome do cara lá da Unicamp? Não sei, não conheço essa história. Ele tem 10 anos que ele dedica a vida dele. Todos os dias ele fica fazendo ofício pra SEC americana, pra SEC brasileira, denunciando, pedindo pra proibir, pra regulamentar, que é pirâmide, que é pirâmide. Se fosse 10 anos fazendo DCA, ele tava bem. Pô, há 7 anos atrás ele tivesse minerado no computador com o negócio, ele já tava aposentado, não é isso ou não? Por que um cara desse, que é um cara que entende de informática e então, tal... por que um cara tão inteligente também tem opinião contra o Bitcoin? Com QI porque na altíssimo? cabeça dele ele obteve sucesso obedecendo às ordens do Estado, seguindo as ordens positivistas do Estado. Pra ele, as regras, a lei é válida. A única fonte de felicidade vem daí, então. Exatamente. O Estado, não existe Estado laico. Todos os Estados fazem adoração a alguma coisa. Se você não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração à religião política, não é isso? Quando se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. A política é também. Exatamente. Não, a política partidária totalmente. Aquilo ali é um negócio de sectarismo absurdo. Se você for ver... Se você o negócio do Xandão lá, o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. Rousseau chamava isso de religião civil. E o Eric Voegelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for a adoração de Deus, vai ser a adoração do demônio. Não existe. Em cima do muro, você é do demônio, não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente... Inclusive, a maioria das pessoas da comunidade Bitcoin discordam disso. Eu acredito sinceramente que, como o Michel Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso e tal. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse: eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade privada ser absoluta como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar pro caixão, que nenhum juiz nunca pudesse lhe tomar, não é isso? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre o Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia? Pra comprar pão, pra gente pedir um Uber, pra eu comprar uma câmera. Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiros? Ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe a moeda mais segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se tiver 1 trilhão dentro de casa, não vale porra nenhuma. A gente tá falando de uma merda, né? Isso, eu tô falando do melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda pra continuar vivendo? E a resposta pra isso que você tá perguntando é teorema da regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as 6 lições, Ludwig von Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em 2 horas, aquilo ali é o básico pra você discutir qualquer política pública. Teorema da regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa chamada lei de Gresham. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra, na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolívar, você vai gastar o que primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou Bolívar venezuelano? Não, vou guardar o ourinho, né? Isso. Então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje circula o ouro. Então, a gente nunca vai usar eles. Vai. Você vai, inclusive, usar reais sintéticos colateralizados. Você vai financiar o Bitcoin sem nem tocar em Bitcoin. Os Bitcoins vão ser pra nobreza. Daqui a alguns anos, eu acredito que ninguém vai vender Bitcoin. Ninguém vai precisar vender Bitcoin pra nada. Você vai viver alavancando em ativos inferiores que vão ter inflação maior
Vou dar um exemplo. Se a inflação da prata ou a inflação do real é 20% ao ano, a inflação do Bitcoin no próximo halving vai ser menos de 0,5% ao ano. A tendência é que o real se desvalorize, não é isso? E no curto prazo não, mas nos últimos 50 séculos, todos os séculos o ouro ganhou da prata, não é isso? Se você for nas pirâmides do Egito, se você for nos escritos da Bíblia, nos escritos, você vai ver que existe uma sequência que era 6:1, que era 9:1, que era 12:1, que era 16:1. Então quantas partes de prata compram de ouro agora? 80, 90, bateu 120 no ano passado. Por que a proporção de ouro e prata no mundo, ela é fixa, é de 16 e 18. Então, só pra entender, Por que o ouro vem bater na prata durante séculos? Por causa da relação do estoque-fluxo. Porque as pessoas guardam todo o ouro que foi produzido, as pessoas não guardam toda a prata que foi produzida. Então isso acaba produzindo uma distorção no stock-to-flow, na relação de estoque-fluxo. A mesma coisa, a mesma relação que aconteceu entre a prata e o ouro, tende a acontecer com o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin tende a bater o ouro sistematicamente. E em relação a cobre, em relação a ferro, você pode se endividar em real, em dólar, nessas porcarias e buscar o seu principal, tá em ouro, tá em Bitcoin, em ativos superiores, você vai poder se endividar eternamente, sua dívida vai valer cada vez menos em relação ao principal. Então, mas é isso enxergando esse cenário onde o Estado vai virar essa coisa maligna que vai me perseguir. Mas que já tá virando. Não virou? Já vai ter o CBDC. Tipo assim, o Estado começou a ser uma coisa maligna no Antigo Testamento quando o faraó mandou matar os bebês. Aí depois no Novo Testamento, o Herodes também mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, o diabo ofereceu os governos a Jesus, não é isso, no deserto? Os principados. Se o diabo ofereceu, é de quem? Como é que é essa história? O diabo quem é o pai da mentira? Sim, Quem é o pai da mentira? Sim. Tudo que existe no mundo, a realidade das coisas é de Deus. A única coisa que pertence ao diabo é a mentira. O dinheiro fiduciário é do diabo, porque é uma mentira. Tudo que vem da mentira pertence ao diabo. Como é que o cara se elege? É falando a verdade ou mentindo? Tá, enganando. Né? Pois aí vão depois dizer que o discurso é antidemocrático. Mas a democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Escolheu quem? A democracia escolheu quem? Messias ou ladrão assassino? Pois é, democracia no nome era Coreia do Norte. Democracia no nome era Alemanha Oriental, era a República Democrática da Alemanha. Quando tem democracia no nome, você já sabe o que é que vem. Os pais fundadores nunca usaram democracia no nome de nada, nem Constituição Estadual, era a República. Quem vota, manda, não é isso? A gente viu um sistema que a maioria das pessoas que votam não contribui em nada. Um condomínio que o porteiro vota, ele vai votar em quê? Pra aumentar o salário do porteiro, ar-condicionado, não é isso? Garota de programa pro porteiro, buffet pro porteiro, não é isso? Ele não paga condomínio, não é isso? Hein? Até esculhambar e colapsar o condomínio. É inevitável o colapso desse condomínio que o porteiro vota, não é isso ou não? Então, no caso, os políticos são os porteiros e nós estamos vivendo nesse condomínio. Na verdade, o síndico o político é o síndico. Os porteiros são as pessoas que ficam mamando no welfare e não contribuem nada, né? São os cargos comissionários, essa galera? Tudo. A galera do Caixa 2, os amigos do rei, quem usa SUS de graça, quem usa a educação pública de graça, quem recebe bolsa vagabundagem, né? Só pra ver se eu entendi. O Estado perseguir através do CBDC, do controle total, no fim das contas, vai ser bom pro Bitcoin. Porque as pessoas vão recorrer a esse outro sistema pra ficar por baixo dos panos. O Pix fez alguém aprender a usar QR Code? Quantos por cento da população hoje sabe usar QR Code? Deu uma aumentada, né? Porra, 90% da população sabe usar QR Code com Minha Pix, mãe né? sabe. Pois é. O Pix ajudou ou atrapalhou as pessoas entenderem o que é uma chave pública, uma chave privada? Me mande sua chave, não é isso? Ajudou. Pois é, pelo amor de Deus. Então tá preparando o terreno pra... Vou lhe fazer uma pergunta até mais simples. Caixa 2, vai deixar de ter compra de voto? Não. Eles vão comprar como sem dinheiro físico? A galera vai comprar voto no Pix? Pra ser perseguido depois? O cara vai receber o Caixa 2 da licitação no Pix? Vai ou não? Não. Vai receber como? Não sei. Eles vão querer proibir o Bitcoin pra você. Como o governo americano proibiu o ouro pro americano de 31 a 71. Agora, pra eles, não. No cofre lá na Suíça, não é isso. Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você. Essa semana fecharam o local de Bitcoins, fecharam o All-Time. As empresas... Quando eu entrei no ecossistema em 2015, eu falei pra mim, que eu falei pra esses caras todos, eu vim pessoalmente aqui pra falar com eles, a sua empresa vai fechar, você vai ter prejuízo. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode querer empreender com a liberdade, você querer empreender com valores superiores, se submetendo às leis satânicas, não é isso? Então acredita que o Bitcoin, então, é Deus? Não, é o Bitcoin é uma máquina de verdade de Deus. E Deus, quando se incorporou como homem na terra, que foi Jesus Cristo de Nazaré, e não foi questionado quem era ele afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus é a verdade. Deus se expressa tudo que você está vendo aqui é Deus. Tudo no Antigo Testamento é Deus. O que existe de mentira, que geralmente é o que alimenta os sentimentos ruins, é o cara que culpa o branco, o cara que culpa o negro, o cara que culpa o judeu. Ele culpa outra pessoa porque ele não tem coragem de contar a verdade a si mesmo, não é isso? As maiores mentiras não é mentira pro outro, é mentira pra você mesmo. Não é isso que seu pai não foi bom porque você é um perdedor, porque seu pai foi ruim ou sua mãe foi ruim, não é isso? Não, do rock, né? Aponta os perdedores, apontam culpados. Pronto. O diabo, isso é o diabo. E o Deus é a sua capacidade de admitir a verdade, de que você é responsável pelos seus atos, bons e ruins, não é isso? Inclusive, as pessoas têm que passar a ser responsáveis pelos seus atos. O Bitcoin é a máquina de verdade, é o blockchain, o time chain, é a solução.
realmente que não existe, não tinha como ser criada antes, certo? Porque utilizou várias tecnologias que não existiam no passado. A Alemanha teria ganho a guerra vocês viram aquele filme lá da Enigma, o sodomita lá não teria quebrado a Enigma se o nazista soubesse o que é a criptografia simétrica. Eles não concebiam esse conceito. A solução dos generais bizantinos tem várias soluções tecnológicas que o Bitcoin traz que não eram possíveis no passado. Hoje é possível. O abuso de qualquer poder leva à perda de poder. Os estados poderiam imprimir moeda eternamente se eles não fizessem o que eles fizeram desde 2008, que é o juro negativo, que é a destruição de possibilidade de qualquer pessoa decente ter qualquer retorno real positivo. O abuso de poder traz a sua perda. E o abuso de poder com a Fiat vai trazer a destruição da Fiat. E se você não quiser ser destruído junto à solução Bitcoin. Eu sei que o que eu tô dizendo aqui para muitas pessoas aparece absurdo, mas tem um Substack do 38, tem um Substack até melhor do que o meu, que tem uma linguagem de um cara que é professor doutor da USP e tal, que é Guilherme Bandeira. Pode ir lá, Substack Guilherme Bandeira. Você vai ver textos mais explicados ainda, com mais intelectualidade. E se você quiser de graça, tem o livro Bitcoin Red Pill, tem ditado para quem for cego lá na Lei de Liberdade, no Rumble e tal. Tem na livraria do professor Alexandre, tem na Refúgio Bitcoin Capa Dura. Eu comprei pirata de graça no Mercado Livre. Comprei pirata. Pois é, tá de graça. Se você quiser imprimir em sua casa, se for servidor público, meter bronca na impressora lá, você trabalha na empresa que os caras liberam, pronto. Se você quiser ler no seu computador de graça. Mas, Renato, falando dessa comparação, essa analogia entre Bitcoin e Jesus, é porque o Bitcoin teria sido concebido sem pecado, né? Tem a questão do trilema lá. Você podia explicar isso pra porque gente? Jesus diz que ele é a verdade e o diabo é a mentira. E o Bitcoin é a máquina de verdade. O Bitcoin é uma máquina de consenso de dezenas de milhares de computadores, tanto nós quanto mineradores, colocando muito dinheiro a cada segundo, e quem mentir perde dinheiro. Como assim? Quem mentir perde dinheiro? Quando um país... O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido? Ou uma família ou uma empresa dar certo? É se vale ou não a pena ser vagabundo, não é isso? Se um país valer a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas vai se comportar como? Ah, entendi, como vagabundo. Recursos naturais. Zaire ia ser o melhor país, país top do mundo, e o Japão ia ser uma merda, não é isso? O Japão não tem terra, não tem água, não é isso? O Japão tem recursos naturais abundantes? É uma desgraça, não tem nada, não é isso? O Zaire tem tudo, é um inferno. Por quê? Instituições. Se você enfrentar um processo criminal no Japão, a chance de você ser condenado é de 98%. As pessoas não querem responder processo criminal num sistema desse, não é isso? Você acha que qual a possibilidade de você ser condenado criminalmente se você matar alguém no Brasil? É de menos de 10%. E se você for preso em flagrante, você satisfizer os requisitos, você tem direito de sair em liberdade, porque o 121 simples é afiançável, não é isso? Vale a pena matar alguém no Brasil, dependendo da situação? Vale, não é isso? Diz que a cada 10 assassinatos, a maioria nem descobre que matou. Pelo amor de Deus, é isso. Mas qual é a coisa do trilema lá? Que você sempre pode ter só em qualquer moeda, em qualquer sistema, duas coisas, você tem que abrir mão de outra, e no Bitcoin tem as três. Uma das demonstrações de que a Revolução Francesa, esses processos de secularização são satânicos, é a promessa do que é impossível. O lema da Revolução Francesa é o lema do impossível. É uma coisa lá do pessoal, como é liberdade, como é... Liberdade, igualdade, fraternidade. É possível você ter em absoluto os três? Eu posso ser absolutamente livre e igual? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para ser desigual, não é isso ou não? Isso faz sentido pra vocês? Sim. É simples isso? É lógico. Isso então é uma mentira. Você não pode ter os três ao mesmo tempo. É um trilema. Ou você, pra ter mais de um, você tem que menos dos outros, não é isso? Você só pode ter absoluto um, é o médio 2. Existe o mesmo trilema na hora que você vai fazer qualquer sistema de custo, tempo e segurança, não é isso? Velocidade. O americano adora dizer isso. Não existe bom, rápido e barato. Você quer bom ou barato ou rápido em absoluto. E pode ser médio dos dois, não é isso? Isso acontece também com as criptomoedas. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Se for bom e barato, pois é. Não vai ser rápido. O Bitcoin... Se for barato e bom, não vai ser... Perfeito. Enfim. O Bitcoin, em sua escala original, ele se concentra na segurança. E nas escalas subsequentes, na Lightning, na Liquid, nas sidechains, ele se concentra em outros aspectos que você pode utilizar para fins específicos. Eu posso, por exemplo, agora lhe transmitir uma fração de centavo que eu não consigo através do Pix com Bitcoin sem pagar nada. Inclusive sem controle nenhum de governo, e ninguém pode me impedir. O Bitcoin acabou com o controle de capitais. Não é mais possível para um governo de nenhum desses países impedir que pessoas tirem riqueza do país. Eu posso transmitir Bitcoin por telefone. A única maneira de impedir que eu use Bitcoin é impedindo totalmente comunicação no país, inclusive rádio. Eles conseguem fazer isso? Isso que eu ia te perguntar. Eles conseguem impedir comunicação isso não é um defeito? A internet, a gente tá na mão da internet para poder movimentar Bitcoin. Não, eu posso fugir com Bitcoin na minha cabeça, com a senha na minha cabeça, como muita gente fugiu da... Dezenas de casos. Eu fui recentemente em Portugal. Tava cheio de gorilourinho ucraniano. Inclusive os ucranianos foram para Portugal. Não eram os fudidos. O cara que quer viver de assistência social vai para Luxemburgo, para Holanda, para Alemanha, não é isso? Os caras que foram para lá eram bitcoiners, que Portugal tem uma política de isenção maravilhosa para quem tem Bitcoin, o custo é baixo. Conheci vários ucranianos que saíram com Bitcoin na cabeça deles, gravaram a senha num papelzinho que tem um passphrase na
cabeça e levaram do país. Eu posso transmitir para você por SMS, por carta, a transação. Uma transação assinada é um cheque, não sei se você lembra, um cheque cruzado, é um cheque que só pode ser depositado naquela conta. Uma transação assinada é uma linha que é colocada na blockchain, do sistema do Bitcoin, e que a única finalidade dela é mandar X de dinheiro para tal lugar. Você não pode fazer mais nada com esse dinheiro. Eu posso te mandar por rádio. Já houve, inclusive, transmissão aqui no Brasil, o pessoal utilizando a Lua como satélite teve Otto, Márcio Gandra, uma galera fez isso, de mandar milhares de quilômetros com rádio de fundo de quintal. Eles vão proibir a utilização de rádio no Brasil? Eu consigo mandar Bitcoin por ondas de rádio? Sim. Se eu Mas conseguir isso, mandar... mas isso também não é um argumento só contra o Bitcoin. O cara que opera na bolsa, se eu falar, nossa, tá operando na bolsa, mas se o governo cortar a internet, você se ferra aí. Todo mundo se ferra se cortar a internet, não é só o Bitcoin. Pois é. A única maneira de você cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica. E se você acontecer isso, a tendência é que a população do Brasil volte à capacidade de suporte. Aí um conceito de biologia, a capacidade de suporte de 1800. Quantas pessoas tinham nesse país há 200 anos atrás? Ah, poucos milhões. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje, na região metropolitana. Se acabar a energia elétrica, em 24 horas acaba o feminismo, em 48 horas volta a escravidão voluntária, a gente vendendo filho, não é isso? Mas então, a gente não tem energia elétrica. Ou não? Se Vai acabar voltar a luz, escravidão ou não vai? Acaba o feminismo em 48 Em horas. 24 horas acaba o feminismo, em 48 pessoas começam a vender o filho como escravo. Você prefere seu filho morrer de fome com você ou ser escravo em alguém que vai dar comida a ele? Exato. Mas então, se a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa do Estado. Porque quem gere tudo isso é o Estado. Você não tem capacidade de gerar energia elétrica? Eu não. A maioria das pessoas hoje no Brasil que tem uma placa solar consegue. Inclusive no interior da Bahia. Em qualquer lugar, hoje em dia tem satélite que você acessa pagando por Bitcoin, né? Não tem satélite de Elon Musk, não tem satélite da Hughes. Hoje em dia você consegue acessar a internet do interior da Bahia com o satélite que está fora do controle do Brasil, né? Da Hughes. Tem satélite geoestacionário, o pessoal da Amazon está fazendo deles. Agora, independente de acesso à internet, você pode transmitir Bitcoin por qualquer meio de comunicação. Você só não usa a internet se você não puder mandar carta, não puder ligar e não puder acessar a rádio. Isso. É a única maneira de proibir o Bitcoin. Mas como é que eu vou mandar uma carta? Eu vou precisar de um serviço de uma empresa ou do Estado. Sempre vou estar na mão de alguém para comunicar esse Bitcoin entre as pessoas. Rádio, você pode ter um rádio. Como é que eu transmito o Bitcoin por rádio? Você vai dizer a transação. Você vai dizer a transação, dizer as palavras. Aquele walk-talk? Você pode dizer ou você pode bater, pá. Código Morse? Também. Inclusive, você pode botar seu Bitcoin num cartão perfurado, a pessoa sabe previamente a passphrase, você manda o cartão pra qualquer pessoa. Puta, mas é muito trabalho, né? Existe um trabalho. A questão é que na hora que você tá num país com controle de capitais, isso é remunerado. O ouro chegou a valer 1/3 do preço daqui na Venezuela. Você conseguia tirar ouro fácil da Venezuela? Você consegue hoje chegar lá e sair com 4, 5 quilos de ouro? Você chegar no aeroporto, você vai tomar pau e ainda perder o ouro, não é isso? Sim. Pois é. Numa situação dessa, é melhor ter Bitcoin e ter esse trabalho ou ter ouro? Ou se o cara achar um monte de dólar no seu bolso lá, você não vai sair com ouro. Não é isso? Você prefere atravessar com cartão perfurado ou com um monte de bolo de dólar no aeroporto na hora. Hein? Sim. E, Renato, por que a mentalidade mas a questão da desvalorização do Bitcoin, que uma hora ela tá em 16, 22, sobe pra 60, cai pra 16. Você lembra que a gente conversou que o preço é uma informação? Aham. Eu falei alguma coisa aqui que você não sabia? Muitas coisas. Então a maioria das pessoas não sabe as informações ainda, nem o que é Bitcoin, não é isso? Uhum. E como a maioria das pessoas não sabe o que é Bitcoin, não existe um preço definido porque a informação ainda não se difundiu, não é isso? Então hoje ela é só uma coisa especulativa. Hoje o Bitcoin é um ativo especulativo. Mas também é uma moeda oficial de vários países, como a República Centro-Africana, como El Salvador. El Salvador, inclusive, é um exemplo do que Bolsonaro prometeu que ia fazer e não fez. Lá não teve um dia de máscara, lá não teve um dia de vacina obrigatória, lá não teve um dia de escola fechada e a economia não caiu nem um ano, não é isso? Fez o que Bolsonaro disse que ia fazer. Limpou o Supremo, todos caíram fora, demitidos, meteu na cadeia 1% da população, não é isso? O que ele fez lá. Ele fez o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez, né? Mas ele não se fudeu lá, velho? Se fudeu? Tô por fora. Colocando. Eu acho que a última pesquisa deu 89% das pessoas defendendo ele, não é isso? Não, quando ele botou o Bitcoin como parâmetro da moeda deles lá, desvalorizou muito logo em seguida, né? O dólar também é moeda oficial lá. Ele tem 2 moedas oficiais. Você pode satisfazer. Inclusive, tem um cantão na Suíça, Tsug, que aceita todos os tributos em Bitcoin. Existem países, Vanuatu, existem vários países que você paga e você recebe um passaporte. Você compra cidadania em Bitcoin. Você compra residência na Suíça em Bitcoin. Esses países se lascaram atraindo um monte de bilionários pra lá? Tsug se lascou recebendo Bitcoin como tributo? Se desvalorizou a moeda, ele perdeu o valor. Depende se ele ficou exposto ou não. Você pode aceitar a moeda e não manter ela em carteira. Você pode aceitar e ter um gateway que faça o hedge, não é isso? Você pode segurar essa moeda por longo prazo. A questão que eu tô lhe dizendo é exatamente essa. Eu não estou com Bitcoin por causa da valorização financeira. Eu não me preocupo com isso. Isso é uma consequência. Eu estou no Bitcoin porque qualquer outra alternativa é você financiar um brega pedófilo. Você financiar a prostituição de seus filhos. Você financiar o diabo. Você financiar uma ditadura de exceção. Você é comparsa deles, inferior moralmente, inclusive a eles. Então,
Então tu tem Bitcoin porque tu não quer estar envolvido com... Minha mão suja de Estado. sangue de inocentes. Não é Estado. É Estado de exceções totalitários. Por exemplo, se esse Bukele realmente fizer o que ele está prometendo e lançar um Bitcoin Bond, por exemplo, um título que pague 6 ou 7% em dólar fixo ou metade do que o Bitcoin subir, talvez eu comprasse esse título. Você não compraria, não? Não sei o que é isso. Um título, se ele quer um título de um estatal que é lastreado pelo governo e que pagaria um mínimo aí de 6,5% em dólar ou metade do que o Bitcoin subir. Se o Bitcoin dobrar, você ganha 50% em dólar no ano. Você não compraria um título desse? Se ele botasse metade do dinheiro em scroll como Bitcoin, no ano que o Bitcoin subisse, ele pagaria a valorização do scroll, ele não pagava nada, e no ano que o Bitcoin caísse, ele pagava o que geralmente paga o título dela lá. Não entendeu? Pra ele é só ganhar, não é isso? E, por último, eu gostaria de dizer o seguinte. A frase que ele disse, né? Se você... como é que é? Se eu estou falando a verdade, coloque aí nos comentários. Eu digo o contrário, eu tô cagando pra quantidade de comentários, porque eu sei quando eu tô falando algo que é verdadeiro e consciente, ou não. Eu não tô preocupado com comentário, likes e o caralho a 4. Entendi. E aí? Posso aproveitar pra fazer jabá? Pode, né? Mais uma Mas vez. O podcast é esse mesmo, Se né? você Tá aqui pra quiser te me dar essa moral. encontrar... Rapaz, inclusive, Renato Moicano fez o curso, velho. Ele sabe as habilidades de custódia e ficou doando dinheiro pra negócio de superchat aí, velho. Não doou? Xinga ele. Não, porra, Moicano. Porra, velho. Quando você faz um superchat, você tá dando 30% do dinheiro ao vagabundo, velho. O Google está fazendo campanha pesada de desinformação, fake news pra fuder com o Trump, não é isso? Fazendo propaganda aqui, não é isso? E eleger a Câmara, né? É mentira isso? Não sei. O Google lá, você pesquisa as coisas e não aparece nada. Não aparece nada do... E agora a Câmara, só coisas positivas, mas não é isso só ou que não? aí veio o cara Bicho, lá do Facebook falando que foi influenciado por eles. Quando você dá dinheiro através do superchat, você financia Câmara, você financia Big Tech esquerdista castradora de crianças. Você quer doar pro brother sem passar por imundice? Rapaz, entra aí, clica aí no negócio. Código de barra, Isso, tá em mete cima. bronca em Bitcoin aqui, ó. É 100% no bolso do brother de quem? Tá aí, não O quê? Nossa, O quê? É 100%. galera, né? Não tem nenhum governo pode rastrear se mandar pela Lightning, meu irmão. Acabou. Não tem controle de capitais. Não é código de barra, não, viu? É QR Code. Isso. Você falou código de barra é de nossa época. Você é de falou, nossa época. você não é falou. Código de barra é de nossa época, não é Você isso me não. xingou aquele dia, agora eu te Agora, falo. quem quiser encontrar Monark, quem quiser me encontrar, quem quiser encontrar Renato Moicano, quem quiser ganhar as habilidades de autocustódia, existe Meetup amanhã, sábado e domingo, workshop, não é isso? Church? Como é? Na porra lá? Não sei o que lá, Church, na International Drive. Pode clicar em qualquer rede social minha, sei lá o quê. Pode clicar aí no R38TAO, tem lá no link da bio, tem lá, grupo da galera que tá organizando um evento em Orlando, não é isso? Você clica lá que você vai me encontrar, viu? Você vai encontrar Monark, vai encontrar caras muito melhores e mais antigos do que eu, e mais avançados no domínio da arte, da autocustódia. Autocustódia e autossoberania. Isso muda tudo, bicho. Muda a relação de pai e filho, de homem e mulher e de governante e governado. Rapaz, infelizmente, velho, não existe... A maneira com que eu vejo o mundo, ela realmente é dicotômica, viu? Em cima do muro não é do pai, não é isso? No seu coração, em sua intencionalidade, você só pode servir a um dos pais, não é isso? Quando Jesus chegou no templo e perguntou, você vê alguma lógica, inconsistência lógica no que eu digo? Você vê algum pecado em mim? Ele explicou, né? Explicou detalhadamente como ele veio cumprir a lei, como os profetas, como o pastor, como tudo na Bíblia, através da cristologia, era sobre ele e eles não queriam aceitar. Então, velho, se você não consegue aceitar a lógica, não consegue aceitar os fatos, você serve a seu pai, não é isso? Você só pode servir a um pai, você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode achar engraçado financiar a campanha de aborto, financiar a campanha de castração de criança, financiar o feminismo e achar que você pode estar salvo. Pode estar salvo fazendo esse tipo de coisa? Eu não estou dizendo que você não pode pecar, eu sou um pecador imundo. Todos nós somos. A diferença é que alguns de nós admitem a nossa natureza imperfeita e tentam melhorar, não é isso? E outros abraçam a imperfeição. E tem os terceiros que acham que nunca cometeu um pecado. Há quantos anos você está aqui nos Estados Unidos? Eu tô aqui há 20. Você disse que não cometia um pecado há 20 anos, né? Esse aqui tá de boa, zerado, né? Você tava frequentando alguma denominação, velho? Católico, né? Você frequenta mesmo direitinho? Não tô frequentando não, porque depois do Covid eu não voltei mais pra igreja. Nem se confessa. Você disse que você não tem que confessar, tá zerado, né? Desculpa, hein? O quê? Não, mas Não, não você disse que não tem que confessar que você tá zerado, né? Não, tô zerado, tô bem. Tô bem. Zerado, sei. Tô não. Mas, cara, ó, o Moicano mandou outra mensagem que eu gostaria de ler todo mundo, mas o Moicano é porque ele
chegar. Não, magnata, velho. Você não recebeu ele já aqui? Não, ainda não, né? O cara, Não milhões de tive seguidores, essa tá honra. brocando, velho. Não tive essa Inclusive, eu honra. queria que você fizesse o crossover com ele, porra. Se você fizer, Alan, Por que você não veio na segunda com ele? ia brocar. Fale com ele, porque ele tá treinando pra uma porra de uma luta aí na França. Como é o nome da luta? Você tá concentrado e tal, não sei que porra é. Vem Ele na não é segunda aí. daqui a 2 semanas que ele vai pra Paris ou não? Não Que sei, dia que ele vai cara. lutar lá na porra? Não sei. Bom, eu acho que... Ô, Alan, e aí? Algumas considerações finais, vocês dois aí, cara? Acho que quase 4 horas de podcast já deu, né? Porra, mas se você quiser, eu peço desculpa do que você quiser, velho. Você é um herói da porra. Agora, realmente, ficar dando dinheiro voluntariamente ao Estado é foda, viu? Não existe em cima do muro. Se você insistir, e como o Alan falou, todo mundo tá no sistema, beleza. Mas quando você compra comida, quando você paga a luz, quando você paga o aluguel de sua casa, você não tem escolha. A culpa vem na hora que você sabe o que você tá fazendo, da intencionalidade, não é isso? A diferença de sexo e estupro é a voluntariedade. E a diferença de roubo e doação ao comércio é a intencionalidade, não é isso? Depende da intenção que você tiver. O que ele tá falando aqui, as coisas não têm conteúdo moral. Quem tem conteúdo moral são os comportamentos humanos associados ao entendimento do que você tem daquilo ali. Se Bolsonaro, em vez de pedir Pix, tivesse pedido Bitcoin na Lightning, como tem aí na tela, ele não teria 15, 17 milhões, não. Ele teria entre 70 e 80 milhões, não é isso? Eu não sei, você que é o mestre. Quando é que era, dono? Olha aí, janeiro do ano passado pra cá, pesquisa aí quanto é que. O cara pode, inclusive. O cara, inclusive, pode ver esse vídeo daqui a 2 anos. Veja aí quanto é que os 17 milhões de Bolsonaro, janeiro do ano passado, seriam hoje. Se fosse Bitcoin. Porque se fosse Bitcoin. Janeiro, fevereiro do ano passado, o Bitcoin tava 80 mil reais, não é isso? Deixa eu fazer uma pergunta, Sim. rapidinho. Ia estar bloqueado pelo Xandão? Igual Não. a conta dele, igual a conta dele no Banco do Brasil Américas? Se você usa o ambiente regulado deles, se você paga tributos voluntariamente para eles, você não está financiando eles? O Pix é nosso ou é deles? Em janeiro tava quase 23 mil dólares. E E agora? agora tá 58 mil. 59, 60. Essa semana bateu 63, não é isso? Pois é. Falando de dinheiro, quando eles tomam esse dinheiro seus lá do Terça Livre, seu dinheiro e tal, esse dinheiro volta para você de alguma forma depois? Ou esse dinheiro perde? Tomou da empresa, né? Eu mesmo não tinha porra nenhuma. Mas esse dinheiro pode voltar depois? Como que é isso, cara? Se o inquérito acabar, sim, né? Aham. Mas eu gostaria só de salientar uma coisa. Ele falou assim: eu peço desculpa porque você quiser. Não se trata disso. É que, assim, se você está disposto a ferir a honra de uma pessoa a perder argumento, né? Ou seja, você prefere ferir a honra para não perder um argumento, você não precisa falar nada para mim. Você só precisa fazer um único exercício de consciência. Atribuir um erro a uma pessoa. Seja por atribuindo esse erro, achando que o objeto analisado cometeu esse erro consciente ou inconscientemente, é porque, assim, suas palavras não valem nada para mim. Agora, se você reconhecer e entender, não, Alan, agora aqui eu tô com sangue quente, vou chegar em casa, vou fazer um exame de consciência se foi injusto ou não, isso é atitude de homem. Porque eu vou fazer isso. Se você chegar em casa, diante de Deus, e falar assim, ó, eu posso atribuir isso que eu falei ao Alan, porque você sabe o que é atribuição de ações humanas? Quando você falou assim, comportamento humano só vale para pessoas. Claro, porque moral vem de mores, que em grego é comportamento. Então, quando você atribui algo a alguém, significa que você está predicando algo do sujeito. E predicar algo do sujeito é dizer que algo do predicado está no sujeito. Você disse, com todas as letras, que ou consciente ou inconsciente, eu entreguei as pessoas para Alexandre de Moraes. Elas se entregaram, dono para você, não é isso? Elas se entregaram. Quem doou para Bolsonaro não se entregou? Tá perdendo cargo ou não tá? Eu desisto. Por isso que eu não acreditei logo de cara quando ele falou. Você tá vendo? Mas quem doou a Bolsonaro perdeu cargo, sim ou não? Ele comprovou que o que ele utilizou ali no início é nada mais, nada menos do que ele sempre tá fazendo Mas durante todo esse doou para podcast. Bolsonaro perdeu ou não? Método retórico sofista para induzir comportamento e depois falar Bitcoin, né? Isso. É isso. As pessoas que receberem doação do Bitcoin não vão doxar seus doadores. Então, eu sou diferente. Eu não falo para induzir comportamentos e ganhar audiência. Eu falo, sim, para poder um dia ser julgado por Deus. Eu nunca vou querer atribuir às pessoas aquilo que elas não merecem. Por isso o professor Olavo, sempre quando começava o programa True Speak dele, ele falava, eu peço a Deus para que não se cometa nenhuma injustiça, porque eu sou humano. E ele pedia a intercessão do Padre Pio e de Nossa Senhora de Fátima. Porque a injustiça, Éder, e aqui eu peço que, de coração, assim, é importante você entender isso e quem está em casa nos ouvindo. Das virtudes cardeais,
a justiça é a última. Sabe por quê? Você só pode ser justo depois que você é prudente. Quando você é prudente, você tem têmpera. Quando você tem têmpera, você é forte. E quando você é forte, você consegue ser justo. Se você é imprudente, destemperado, e destemperado não é... As pessoas acham que, por exemplo, defender a própria honra é ser destemperado. Não é, não. Fala isso para um soldado que está defendendo a pátria. Fala isso para um homem, um pai de família que está defendendo a própria honra e a honra dos seus filhos, como eu estou fazendo aqui nesse momento no programa. Não é não, porque as pessoas entendem o pacifismo como se fosse temperamento. Não é não. Então, quando você é prudente, você tem têmpera, você é forte. E só um homem forte pode ser justo. Quando você é injusto, significa que você é fraco, destemperado e imprudente. Por isso que eu não aceito injustiça. Não sei, cara. Eu acho que você vai deitar e vai refletir. Rapaz, se vocês Você quiserem... também vai deitar, vai refletir. Refletir, eu sempre reflito. Todo Inclusive, dia. eu tenho certeza que Posso mandar amanhã... uma frase? Se você, na dúvida, doe em Bitcoin, viu? Na dúvida, não se doxe, viu? Minhahonra.net lhe ensina se você quiser, e os links aí todos não tem erro, viu? Rapaz, quem ignorar o Bitcoin vai ter é o mais mesmo uma destino. falácia, entendeu? Porque o tópico não é se a pessoa doou de uma maneira rastreável ou não. O tópico não é esse. O tópico é, ele falou isso, você, consciente ou inconsciente, entregou as pessoas para Alexandre de Moraes. Eu acho que vocês dois, não sei, cara, vão deitar no travesseiro, dar aquela relaxada, falar, cara, sei lá. Eu tô E tranquilo. na segunda-feira, né? Eu tô tranquilo. De novo, Agora, eu tô tranquilo. Agora, Segunda-feira tem Não, tô mais? ligando, tô Tem ligando. pessoas que vivem sem energia elétrica em casa? Ô, Tem Éder, pessoas que vivem sem energia elétrica em ô, casa? Éder, eu tô muito tranquilo, Éder. Eu só não vou tolerar, eu sou homem, cara, não sou moleque. Eu não vou tolerar nunca que alguém me desonre e saia da minha frente sem ouvir umas boas verdades. Rapaz, nada que vocês possam dizer aqui me ofende. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, nada me ofende. Eu sei quem eu sou, pra mim não faz diferença nenhuma. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem aqui. Pra mim, me convencer é fatos e lógica, velho, nada de autoridade. Eu sei quem eu sou, não é isso? Vocês são meus irmãos, eu tenho que orar por vocês só. Agora, é isso. Quem ignorar o Bitcoin vai ter o mesmo destino de quem ignorou a internet e a energia elétrica, velho. Em todos os sentidos. Em todas as guerras da história da humanidade, pelo menos nos últimos 3 mil anos, a criptografia foi usada como Isso aí arma. faz sentido, Vai né? ser usada contra a gente ou a nosso favor. Os caras pegaram o Pavel essa semana, não pegaram no Telegram? Você acha que o Telegram vai ser tão seguro agora quanto era no passado? Não. Sim ou não? Não. Ele abriu as pernas ou não abriu? Se ele não abrisse, ele ia ser liberado? Hein? Com certeza. Olha como é. Pois é, quem não tiver comunicação, você acha que daqui a 10 anos vai ter dinheiro físico? Você acha que daqui a 10 anos vai ter jogo do bicho pagando em cash? Você acha que vai ter cash? Sim? Como é que vai ser? Você acha que você vai acessar a internet? O Pix agora, no fim do ano, vai ter IP localizador, meu irmão. Não vai ter acesso à internet daqui pro fim da década. Dinheiro digital já passa, o de papel já... Acesso à internet vai ser Imensamente. condicionado à biometria. O controle CBDC satânico é controle totalitário. A janela tá se fechando pra você ter alguma liberdade, bicho. O cara pode aproveitar. Se não quiser aproveitar, velho. Aí, tipo assim, como é o nome? Corra. Como é o nome do Noé, não é isso? Você tô dando uma ideia, velho. Vai vir a água. O cara Então que não quiser tá ouvir, aqui, problema dele, não é isso ou não? Tá aqui, então? Corre e não olhe para trás, né? Senão vira sauna. Aqui, galera, ó. Bom, Alan, tem mais alguma coisa para poder... A lógica não é a causa da verdade. Ok. Os argumentos podem ser lógicos e podem ser completamente mentirosos por causa da sua natureza, né? Porque é o princípio que estabelece, o princípio estabelecido é o que vai determinar se aquele argumento é ou não de acordo com a verdade. Você ficar preso só a questões lógicas é porque você é um sofista. E Sócrates lutou muito bem com essa galera. E o senhor? Foi minha honra vir mais uma vez aqui. Você vai me fazer voltar aqui semana que vem, velho? Eu não quero. Faça um cross. O cara tem um canal também, ele quer bombar o canal dele, porra. Faça aqui lá no mesmo tempo, porra, com o Renato. Eu quero, pô. Só que ele tá se apontando de vir aqui. Você Fala com ele Porque- que eu transmito Fale ele com ele pra pros dois transmitir a canais. porra. Ele quer que a gente vá pra Flórida, pra como é o nome da porra lá, longe pra caralho. Aonde? Ele quer que a gente vá lá Na na França? porra dele. Não, Miami. porra. E negócio de Miami, fale com ele lá, porra. Se acerte com ele. Rock Wonder Day. Ele disse que vem aí fim de semana, porra. Então, É isso, fale com ele, se acerte com ele. Ele mandou o contato do brother, não é isso, cara? amanhã quando você sair de lá, ele falou que vai vir Você aqui viu amanhã. ele vocês falando vêm na fazer luta, Alan? esse Você viu ele falando bate-papo. na luta? Eu amo a primeira emenda, eu amo a segunda emenda. Se você ama a sua família, leia 6 lições, não é isso? Que a maioria das pessoas take for granted aqui, com aquele inglês dele, meu irmão, mas eu Eu acho que vi. entendeu, Eu foi vi, na eu alma vi, de muita sim, gente foi aquilo massa. ali, não é não? Hein? Verdade. Foi massa. E residir. Rapaz, atualmente, o lugar mais seguro para dissidentes políticos tem sido o lugar onde Pavel caiu fora e se lascou, né? Tinha ordem de prisão para Pavel em dezenas de países, ele tava de boa lá em Dubai, né? Isso o problema é que você ficar 100% do tempo lá é um calor desgraçado. É, isso E é você tá verdade. submisso à Sharia. Inclusive, você evangelizar no meio da rua lá, você se lasca, não é isso ou não? Sim. Você tá na casa dos outros, né? Ou não? É, Porque você tem que tá respeitar bem pra caralho, cuidado, não é isso ou não? é. Tem vários lugares.
Aqui pertinho, Bahamas, tem uma galera que reside aqui nas Bahamas que tem rendas absurdas sem pagar nenhum imposto, não é isso? Uhum. Porto Rico. Porto Rico, é? Porto Rico, nosso que não cobre patrocinador impostos. aqui mora lá também. Vários americanos mudaram para Porto Rico, né? Sim. Tá fora do esquema federal, né? Protetorado, Bom, enfim, né? que é isso que eu ia falar? Isso mostra que pelo menos 2 pessoas estão erradas. Caíto Maia e quem? Pablo Marçal, Trezitão. Quê? Pablo Marçal tá errado. Porque ele falou que as mulheres são mais inteligentes que os homens, comprovadamente. Mas ele não falou isso cientificamente, né? Ele falou politicamente. Né? Ele não falou cientificamente. Falou politicamente, ele né? Não tá preocupado. Por exemplo, quando teve o discurso, o Boulos e o Pablo Marçal. O Pablo Marçal pegou a carteira e foi exorcizar o Boulos. Foi. O que o Boulos foi professor universitário. Em várias universidades. Não tô defendendo o Boulos. Tô analisando os fatos. De quê? Não, aí é outra história, mas... Pra todos os professor universitário, tem que disciplina essa, né? É igual o cara de professor universitário de cálculo e de sociologia, agora é totalmente diferente. Na verdade, tem que ver o que é, né? Na verdade, foram lá e falaram que ele professor universitário é coisa ampla. Ele foi professor convidado algumas vezes, mas nunca trabalhou. Ele é servidor público. O presidente da república e o Gari são servidores públicos, não, nem foi isso. Nem foi o caso dele. Você concorda comigo que o Gari municipal e o presidente são servidores públicos ou não? Ele é servidor público, o professor tem que ver o que porra é que ele tá... Primeiro, como é que esse cara foi parar nessa posição, o que é que ele lecionava, não é isso ou não? Sim, pois ou é. Não? Sim. Só que nesse ponto específico, a maneira como foi, o resultado final disso aí foi o quê? Votos pro Marçal, sendo que ele não ganhou um debate ali, não houve uma vitória dele dialética que justificasse ele levar a vantagem ali. Mas e a opinião do Caíto Maia? Não conheço a opinião do Caíto Maia. Vamos ver aqui agora. Sem problema. A mulher, ela é muito mais competente pra tocar uma empresa do que um homem, cara. Galera, eu tô aqui no Rock in Rio, mas eu precisava fazer uma declaração que tá quintalada, cara. A força da mulher, a competência da mulher, a sensibilidade. É um discurso conveniente, né? A mulher, ela é muito mais competente mulher, né? Pois é. A mulher. É uma maioria pequena, né? Tipo 51%, né? Mas a maioria absoluta, né? 80% mulher, mental. Mulheres e crianças mentais, não é isso ou não? Porque a maioria dos homens são mulheres mentais, a maioria das mulheres são crianças mentais, não é isso? Exatamente. A maioria é mulher mental, não é isso? Exatamente. A maioria estava formalmente demonstrado com Platão e Aristóteles. A maioria é escravo pela própria natureza, não quer assumir responsabilidade, não é isso? É emocional, não responde racionalmente, não é isso? Histérico. Não sei o que, você me ofendeu, não é isso? Eu sou homem. Eu sou homem. Sou casado, mas não quero me comer, rapaz. Ele tá com mais outro assunto aqui, ó. Eu também sou casado com mulher, mas que porra é essa, não? O quê? Mas e aí? Ó, Caíto Maia deu uma manginada, você não acha não? O quê? Deu uma manginada, né? Quem? O cara aqui do vídeo. Sim. Porra, velho, o cara tá na eleição aí, ele tem que dar, né? Não, esse aqui não for, esse aqui é outro. O Pablo Marçal é um, esse aqui é outro. Rapaz, a democracia... O pessoal me perguntou outro dia se voto feminino era satânico. O voto é satânico, né, velho? Uma pessoa mandar numa coisa num dinheiro que não veio do solo do trabalho dele, velho. Eu acho a que... democracia é Deus que falhou, velho. Nós elegemos Barrabás e continuamos... Tem um capítulo do livro do Hayek, ganhador de Nobel, como o senhor talvez seja um dia, né? A gente espera. Que tem um capítulo dele, porque os piores geralmente chegam ao poder. Tem uma disputa de qualquer coisa. Vamos dizer, arte marcial, que é uma coisa que qualquer um entende. Um respeita regras, o outro não respeita regras. Quem tende a ganhar? Não se não tiver um juiz, mas se não tiver um juiz, não é isso? Se houver força semelhante, desequilibra muito, né? Hein? Se o cara estiver disposto a tudo, mesmo sem força semelhante, o cara leva uma arma, não é isso? Tem as exceções, mas em geral, por exemplo, o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield e perdeu mesmo assim. Mas continua com a orelha dele. Pois é, mas em geral... Ele perdeu por causa do juiz. Se rolasse até o fim, era capaz de ganhar, não é isso ou não? Não sei. Acho que ele ia apanhar mais. Se não fosse pelo Gil, ele ia apanhar. Só que é uma exceção, né? O Mike Tyson... Não sei se ele rolasse no chão ali, na horizontal, todo mundo é igual, né? De altura não ia fazer diferença nenhuma, né? Não sei, não. Acho que... Eu acho que o Holyfield ia bater mais. Tinha uns 15 quilos mais mesmo, né? Ele tava em melhor forma. Ele tava mais novo, 15 quilos mais. Naquele cenário, o Holyfield... Tinha mais envergadura. Tanto que o Mike Tyson tava desesperado, por isso que ele fez aquilo. Ele tava, mas o Holyfield também tava perdendo. clinchando, tipo assim, o cara chegava, ele tava apelando, né? Eu acho que... Se fosse pegar cada um no auge, o Mike Tyson ganharia fácil, acho, do Holyfield, os dois no auge. Agora, naquele cenário específico, o Holyfield tava melhor, né? É isso. Rapaz, o cara passar uns anos preso por injustamente na... O caso de Mike Tyson foi uma coisa absurda, né? A mulher deu queixa a ele 2 dias depois. Foi ridículo, né? Foi muito ridículo aquilo. Na época de nossa... A mulher foi no quarto dele 3 da manhã. Na nossa época, entrou na Toca do Leão é comida, não é isso?
Não, eu acho que tinha jurisprudência disso, porra. Era aceitação tácita. A mulher foi pro quarto do cara, entrou no motel, era aceitação tácita. Não, eu acho que hoje em dia a mulher faz um contrato dizendo que vai dar a você. 3 dias depois disse que mudou de ideia no meio, sem evidência nenhuma. Ela mudou de ideia porque ela não combinou a entrada tipo C por trás. Não, ela combinou, ela assinou diz um isso. papel. Ela assinou um papel dizendo que você podia fazer isso, um vídeo. E disse, não, mas no meio do caminho eu mudei de ideia, isso é estupro. E sem evidência nenhuma, isso é pra cadeia. Eu acho que o cara tem que respeitar, o cara tem que... Não, eu sou a favor, assim... Eu sou contra estupro, mas naquela situação é bastante ridículo, porque ela era a mulher desfilou, a mulher foi vítima de estupro e no dia seguinte desfilou, tirou foto, não sei o quê. A mulher Aí 2 dias depois ela resolveu que foi estuprada. Exato. Que porra é essa? A mulher sabe quem é o Mike Tyson. Sabe E ela passou anos na cadeia, o cara passou anos e fudeu na vida. Perdeu o auge da forma dele, né? O segurança do Mike Tyson falou que quando ele saía com ele na rua nos lugares, as mulheres jogavam calcinha com o telefone em todo lugar pra ele, todo lugar que ele ia. Ele ia estuprar alguém pra quê? Ele tava no avião, elas iam jogar a calcinha... Sabe qual o sítio? Quer dizer, se a mulher vai no quarto dele, vai fazer o quê? Ela vai jogar xadrez com o cara, vai conversar com o cara voltando política, à questão do Big Mike. 3 da manhã. né? Vocês Surreal. concordam que provavelmente Romário comeu mais mulher que nós 3 juntos? Quem? Romário. Mas é lógico. Provavelmente. Talvez, tipo, várias vezes mais que nós 3 juntos, não é isso ou não? Provavelmente. Romário, segundo, eu não sei se é verdade, mas tem uma trans aí que disse que namorou Romário 8 meses, não é isso ou não? Foi. Tem uma trans, como é o nome? Não sei, Vanessa mas tem. Zampiroli, não é isso? Aí tem uma... Tem Vanessa Zampiroli, só você botar a imagem aí, eu quero ver o cara dizer que não come. Zampiroli. Pra ver se o cara vai dizer que não come. É isso o nome? O quê? Teve uma que falou do Ronaldo Fenômeno, né? Teve Não, uma mas aí que... foi que chegou na porta do motel, o cara botou pra fora do carro, aí não transou. não, Mas entrou no... não sei. Eu sou hétero. Não, a Vanessa disse que Romário, não namorou sei. 8 meses. Namorou, não é você deu uma bêbado, não. É namorou 8 meses, não é essa conversa ou não? Hein? Não, uma coisa é você comer bêbado, Vanessa porra, não. Zampiroli? Você concorda que tem uma coisa você comer bêbado e a outra você namorar 8 meses, não é isso ou não? Nos dois casos Por quê? é estranho. Ou não? Nos dois casos... É isso, vem cá. Mesmo bêbado... Se for verdade, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou dizendo que ela disse, né? Isso eu tô dizendo, Zampiroli, não. Romário. Eu não Vem. estou dizendo que Romário pegou o traveco, nem trans, nem o caralho nenhum. Eu estou dizendo que ela disse, não é isso ou não? É, Não é isso. É isso. Se essa versão oficial for verdadeira, Peraí, se essa versão for verdadeira, bicho, se Romário, que teve 10 vezes mais mulher, Aí, ó. 50 vezes mais mulher que a gente, não conseguiu Essa identificar. daí? Não, pô, bota uma foto mesmo do corpo pra galera sentir ou não? É essa daí? Eu gosto de mulher mentira, né? Romário, 8 meses não identificou. A gente de longe com mulher vestida vai identificar, bicho? Hein? Você concorda comigo? Ele tá foda ou não? Mas Hein? ele- Ou não? peraí. Essa mulher aí, velho. Peraí. Aí mas- você vai firme, Bota né? uma foto É dentro ou não é? Peraí, Dá mas... pra confundir muito. É Peraí. dentro ou não é, Júnior? Você tá maluco, cara? Eu vou falar que nem você na minha casa. Não tá permitido orgia, Não, como é? suruba e homenagem, não. Não, aí você vai dar uma da sua advogada ali. Meu advogado me recomenda utilizar. Como é que os caras falam na CPI? Exercer o meu direito constitucional ao direito ao silêncio. Peraí, mas é identificar. Opa aí, velho. Opa aí. Peraí. Você tá vendo o pomo de Adão aqui? O quê? Não, mas tem foto mesmo. Como é o nome? Bote aí as fotos mesmo. Vamos dar pra ver pra vocês. Não, ó. aí não, de né? calcinha e tudo, velho, que dá pra ver o desenhado, rapaz. É trans, pô. Não tem caceta, não. Bote aí. Mas identificar... Mas Ah, identificar... ela peraí. era operada. É operada, pô. Bote aí, tem umas fotos mesmo que dá pra ver mesmo, velho. O quê? Aí, ó. Põe aí, qualquer uma aí. Essa Aqui, do- ó, Romário, aumenta. É isso. Tem um boato, não sei se é verdadeiro, não é isso? Romário é passado, você que tá dizendo que Romário é passado? É isso. Ela diz, é isso. Se isso for verdade, e Romário não conseguiu, eu que vou conseguir, você, sem ver de longe, a mulher tá em outro país que a gente nunca viu, não é isso ou não? Não, mas peraí, o Romário Por quê? ele não identificou, ele ficou 8 meses com a mulher. Não sei. Eu não afirmei isso, eu disse que ela disse que ele ficou, não é isso ou não? Porque Ou mesmo, não? porque mesmo... Ele disse que é mentira, não é isso mesmo ou não? operada, É? mesmo Por quê? operada, não é uma coisa... Fica bem diferente, não é uma Fica? coisa... Eu não tenho experiência com isso, não sei. Você conhece mesmo? Presencialmente não, mas pela internet... Ah, pela internet, não é isso, os Pois é. amigos, primo? Sim. Não, mas... Sim. Eu não sei, eu nunca vi foto de trans, não. Você vê foto de trans? Se você pesquisar, tem aquela... Tem uma mulher que tá famosa. Pô, mas que essa tem- daí dá pra Que confundir tem a foto muito, mesmo? velho. Que tem a foto mesmo? Ó, Aquela modelo Roberta Thalita Close, Zampiroli Roberta diz que Close. Não, mas Romário você devia ter 30 não anos atrás, sabia que rapaz. ela é transexual. Mas Sim. fotos agora, bicho, da Tailândia, fica igualzinho, velho. Fica igualzinho. É da Tailândia que tem os baby É. Ladyboy. É Ladyboy. Rapaz, bote lá Tailândia e Ladyboys, é igualzinho, perfeito o negócio, bicho. Cara, não tem essa... É porque você tá pegando uma coisa de 40 anos atrás. A técnica cirúrgica é a mesma de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. É, deve ter aprimorado. Porra, hein? É, tem umas aí bem esquisitinhas, velho. Mas outras é dentro pra você, não é isso não? O quê? Dá pra passar batido, velho. Tem umas aí que dá pra passar batido. Essa daí não dá, não. Não, mas aquela Vanessa, você vai tirar como homem na rua? Não tem como. Não tem como, velho. Nem na praia, imagine. Não tem O quê? como.
O principal critério realmente é o palmo de Adão. Se não tem palmo de Adão, fica bem mais difícil de identificar. Pois é, se começou com Só que- cedo mas a é que- fazer o nó do hormônio, fudeu, não? Peraí. Não, mas você olhando pra pessoa. Agora, o Romário ficou 8 meses com a mulher e não identificou em 8 meses. Pô, pegando, sentindo, entrando. não. Porque assim, você olha no palmo de Adão. Na rua, você olha, palmo de Adão. Agora, você vai ficar 8 meses. Eu não Aí tô já... dizendo que ele ficou, é você que disse. Eu tô dizendo que Eu não disse nada. Peraí, eu não falei nada, não. Peraí, o que eu falei aqui não? Eu só tô. Vocês colocaram a besta Eu tô dizendo se for verdade, a gente tá considerando essa conjectura, né? Romário, ó. Eu tô aqui, viu? Mas eu sou a favor, velho, das trans no concurso de Miss igual tá aí, velho. Eu sou a favor. Mas com caceta ou com operada? De todo jeito. E boxe? Tanto faz. Os no homens boxe vencem também. Os homens vencem tudo. Os homens vencem tudo. Até competição de Miss, boxe de mulher, os homens vencem tudo, né? Eu sou a favor do Miss, do boxe, na natação, no vôlei, Porrada, pau na no cara. futebol. Não, eu acho que não. Acho que o esporte tinha que. Não é, eu acho que não. Esporte. É isso. Agora, Pra é o concurso quê? de Qual o beleza, critério? É acho que ter não pênis, deveria. é ser XY, é ter testo alto? É isso que tem que ver. Porque, tipo assim, a mulher pode ser XX, mas ter tomado uma testo altíssima. E não é isso simulado? É pode isso. Tem trans, tem várias situações, é muito difícil isso aí. Eu acho que no caso Não? depende da modalidade. Mas a Eu acho que Edinancy, depende da ela modalidade. Se nasceu for- mulher com um X a mais, certo? Não, Edinancy era hermafrodita, que geneticamente era homem. Só que não existia exame genético há 50 anos atrás. Aí na dúvida disseram, não, você tinha mais bem feita, corta essa porra fora. Ah, ela tinha os dois? Era hermafrodita, só que a galera achava, pelo exame externo e tal, que não tinha DNA, que a parte feminina era mais desenvolvida e cortaram o ovo e o cacete. E era padrão, né? Era Por padrão. engano, castraram por engano. Não, acho que não é por engano, acho que era padrão. Quando era hermafrodita, Não, depende do que priorizava tiver mais castração da mulher. desenvolvido. Depende do que tiver mais desenvolvido. Só se fosse uma vantagem muito grande Isso, do pênis. exatamente. Mas eu quando lembro da tava Edinancy, equilibrado, a priorizava judoca, a feminina. O quê? A judoca, né? Aí ela descobriu que era Ganhou. homem anos depois que fez o exame de DNA. Tipo, que era geneticamente homem, nasceu hermafrodita, porra. Entendi. Edinancy. Rapaz, imagina o cara cortar seu ovo fora por engano, velho. Edinancy. Cara, isso daí... É de lascar. E não tem mais volta, né, mano? É que nem o cara falou, do que adianta você ser bilionário e ter um micropênis? Não tem mais o que fazer, cara. Não, pô, se o micropênis É. funcionar, se tiver culhão, você tem filho, goza a porra toda. Não, mas... eu não concordo, não. Eu não concordo. Sai com a mulher, Eu não... aí tu paga a porra toda, chega de Mercedes, Ferrari, não interessa. Aí você chega lá e fala... Como é o a nome do mulher cara fala que você pro recebeu cara... aqui? Como é o nome do cara que você recebeu O cara aqui? abaixa as calças, a mulher fala, mas o que é isso? Aquele cara do Ancapsule que você recebeu aqui, que não tinha negócio de conversa, que ele desceria a pagar e usar, ele me disse isso, quando ele queria ele pagava. Você acha que o que você tá pagando, a mulher não tá nem aí, que você tem um pau de... Ele vai dar risada, ótimo que vai me Não, agora pra vai ser GP mais tudo rápido. bem. Eu tô falando, ué, você vai comer só mulher Eu tô pagando falando agora. Ricardão que veio aqui. Disse que, meu irmão, o negócio dele é pagar e pronto. Se você tiver ejaculação precoce, micropênis, a mulher comemora 2 vezes, não é isso ou não? Porque é mais rápido, né? Ou não? Hein? A GP vai querer que Mas você... e você? Quer? E você vai querer ter um micropênis? Claro que não. Rapaz... É foda, né, velho? É foda, velho. Você concorda comigo, né, não? É foda, velho. É foda, velho. Eu nasci sem um olho, velho, mas eu acho que eu prefiro nascer sem um olho mesmo, velho. Porque todo mundo tem algum problema, mas esse é foda, né, velho? Hein? Mas entre ter micropênis e perder o ovo, eu prefiro o micropênis, velho. Micropênis? E perder o ovo. Alguém cortar fora. Perdeu os dois? Perdeu os dois ou um? Perdeu os dois. Não, um continua, o outro funciona, Mas aí beleza? o- não, mas aí o Entre os caras que me micro- castrarem e eu tenho um picão, eu prefiro uma piquinha que funciona, não é isso ou não? Do que o cara cortar o ovo fora ou não. Ah, entendi. Ah, não, o colhão é mais importante que o pau, não é isso ou não? Você concorda comigo? Tem cirurgia de prótese, porra. Os caras metem a prótese também que você quiser. Não tem negócio de que um terço da massa tá pra dentro e tal, os caras que botam prótese com bombinha, antigamente era hidráulica, agora é elétrica, a porra da bomba. A pica fica do tamanho que você quiser na Tem cirurgia, mulher que porra. coloca, né? Tem não mulher tem que negócio de coloca. cirurgia? Só que aí que tá, você prefere ter uma prótese? Eu preferia, por exemplo, mesmo que fosse um braço, prefiro ter meus braços orgânicos do que trocar uma prótese e pegar um Depende, se trinelo o braço dólares. estivesse muito fudido, às vezes a prótese é melhor ou não. Mas o braço saudável é que eu prefiro ter. Isso, Ele mas não se- tá aqui, tem um... mas fica fica com o problema aqui. Mas eu você tem prefiro um meu negócio braço desse tamanho mesmo. aqui e você botar uma prótesezinha, prótese, né, velho? Ou Pior não? ainda. O quê? Não, mas eu prefiro ter um pênis do tamanho ou normal acima da média do que ter um... Eu ia fazer o que você disse que ia fazer na Starlink. Eu ia pesquisar pra galera que fez essa cirurgia, que teve experiência, não é isso? Ia conversar com os brothers que botaram a prótese. Se os caras disserem que ficou melhor. Que, não é isso, não? O Você concorda Alexandre comigo ou Frota, não? acho que fez Eu ia isso. querer fazer um pouco de pesquisa empírica. Eu ia conversar com os brothers Acho que que foi o botaram, não é isso, Alexandre não? Frota que Não fez sei, isso. eu acho que não ia... Você nem queria nem que eu ouvi o cara que botou a prótese. Não, eu não gosto Você de... já entrevistou algum cara desse que bota a prótese peniana aqui? Jamais. Por quê, velho? Tem mulher, né? Tem mulher que Só o coloca, Alexandre tem mulher Frota que fez, coloca. eu vou entrevistar Ele ele. fez? Fez. Ele era micropênis e botou... Não, o negócio dele lá teve um negócio lá que caiu e não levantava mais. E aí ele precisou fazer esse negócio de prótese e tal, e Rapaz, é peniana. uma cirurgia escrota, o cara abrir o pênis e rechear a onda por dentro, né? É. Que loucura, né? Já vê pra caralho, deve ser com uma cirurgia complexa da zorra, né? Sim. Rapaz, como é que a gente vai parar numa conversa tão baixa dessa, velho?
Nem eu sei como é que chegou nesse assunto. Acabou a onda, acabou a coisa toda, acabou. Não tem o que fazer, não. Bom, isso aí. Hindenburg, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenham gostado de novo de estar aqui com a gente, pelo bate-papo. Foi um prazer rever o Renato aqui. Foi isso. Minha honra, honra. Rapaz, o Hindenburg é uma das pessoas que tem que fazer parte do diálogo intelectual, social e político nesse país. Se a pessoa que comprovadamente mais inteligente do país não for ouvida, você vai ouvir quem? Jogador de futebol e LGP? É isso que você vai ouvir? Hein? O cara teve coragem de tatuar o reto, ele é um grande herói. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, né? Pelo amor de Deus, né? Porra, essa. Mas é isso. E eu tô gostando do canal dele, porque agora ele tá postando, tá ativo. Não, eu não tô dizendo que ele tem razão na porra toda. Admirador também. Eu não tô dizendo que ele tem razão na porra toda. Eu tô dizendo que esse é um cara que precisa ser ouvido, não é isso? Inclusive, você discutiu o que ele tá dizendo. Uma pessoa que tem um QI de 200, do caralhada que seja, ele tem outra perspectiva do mundo ou não? Tem. Hein? Tem. E não apenas isso, você é uma média de quem você anda. Você viu quantas pessoas ele mencionou com quem ele anda? Ele anda com vagabundo, ele anda com quem? Ele anda com outros caras como ele, não é isso? Hein? Com toda certeza. Ficou bom agora, hein? Obrigado. Obrigado. É isso aí, Magnata. Valeu. Tamo junto aí mais uma vez. Como sempre. Galera, muito obrigado a todo mundo aí. Sigam aí, já sabe, né? O Renato 38, Hindenburg. Tem aí o canal pra você se inscrever, o Redcast. Vai ficar aberta essa live aí. Comenta aí o que você achou desse bate-papo e a gente se vê na próxima. Valeu. Existem diversos fatores que estão fazendo, como a gente já conversou na outra conversa anterior, que vão fazer com que o Brasil nos próximos anos seja um oásis. Seja um oásis. Um oásis. O dinheiro tem que ir pra algum lugar. Você investiria agora na Europa? Você acha que o euro vai dar pau no dólar? Você acha que, dependendo da midterm elections aí, as perspectivas dos Estados Unidos de melhor ou de piora, os Estados Unidos vai gastar mais ou menos com guerra nos próximos meses ou anos? Será que não vai ter guerra do lado sul da China? E se tiver, ela vai ser mais cara ou mais barata que a guerra na Ucrânia? Então o dinheiro tem que ir para algum lugar. Hoje você investiria na Europa? As empresas mais antigas da Alemanha, a BASF fechou mais de 50% das plantas na Alemanha. A Europa nunca vai ter mais energia barata. Foram destruídas as infraestruturas do Nord Stream, não é isso? Tem tubulação Nord Stream 2 lá que levou 10 anos para ser construído, os caras destruíram antes de começar a usar, não é isso? Eles vão fazer a paz com a Rússia, eles vão voltar a ter relação normal, beleza? Não vai, velho. Acabou. A Europa acabou. Eu acredito sinceramente que a América Latina, mesmo bolivariana, daqui a 20 anos vai ser mais relevante economicamente no mundo do que a Europa. E o pessoal ficou sacaneando que eu falei que a putinha do PT lá ganhava a eleição porque era a putinha do STF. Como é que você sabe que não ganhou a eleição? Como é que a gente sabe que Jair não ganhou a eleição? A gente tem como saber isso? As eleições foram lícitas ou ilícitas? A candidatura de Lula foi lícita ou ilícita? O radiolão foi lícito ou ilícito? A galera... Por que o governo gastou bilhões para fazer biometria? Se chegava na hora a biometria não batia, a galera votava. Não existe cultura do interior de votar por quem não foi, sistematicamente? Sem falar da censura seletiva, da impunidade absoluta para um lado só, não é isso? Sem contar nada disso. Você está falando só de coisas públicas e notórias, não é isso? Eu não estou dizendo que é lícito ou ilícito, estou perguntando. É lícita ou lícita a candidatura de Lula? É lícita ou lícita a descondenação de Lula, uma vez que o STF reconheceu a condenação? Depois, não, a gente mudou de ideia e tal, ele não é condenado. Os próprios caras que ele tinha indicado, não existe mais no direito internacional, não é nem no direito brasileiro, é na lógica jurídica, o impedimento de você não julgar um amigo íntimo seu que a gente indicou, não é isso? Isso existe ou não existe? Então, a perspectiva política do Brasil é a mesma da Venezuela e da Argentina. É o bolivarianismo e é uma ditadura totalitária. Quem acha hoje que tem legalidade no Brasil vive em um mundo que não é o da realidade. Se mais de 90% dos assassinatos não dá em nada, você acha que mais de 90% dos estelionatos, dos roubos dão em alguma coisa, né? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir se for ilicitamente, né? Porque licitamente não vale. E é isso que a gente estava conversando. Se nos 22 anos de ápice da Bolsa Brasileira, dos 140, ele perdeu do ouro, ele perdeu do dólar no colchão, certo? Como é que você vai investir num país desse, velho? Hoje já saiu uma decisão dizendo que é ilícito agora você fazer um despejo, como é que chama em português? Juridicamente despejo desapropriação. Desapropriação não, é de posse, como é? Desintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Agora você tem que ter um parecer de um psicólogo, de um assistente social, né? Você tem que ter uma multidisciplinar, dizendo que a pessoa tem pra onde ir, que ela não vai ficar psicologicamente, né? Quem foi que decidiu isso, Renato? Eu esqueci o nome do É Barroso, né? Barroso, o nome do cara? O Boquinha lá, que ele chama de Boquinha, não é isso ou não? Como é que é o nome, Renato? Não, o pessoal chama de Boquinha, não é isso ou não? Não sei porquê, né? Não sei. Eu também não sei, mas não é isso o nome dele? Eu não sei. Eu não sei. Eu também tô por fora, porque que é o apelido. Sim, mas voltando. Ó, o Brasil tem perspectiva imediata de subir ou diminuir o valor no mercado mundial de alimentos.
Teve a pior seca do século dos Estados Unidos, a pior seca do século na China esse ano. Teve El Niño, não é isso? Produção agrícola. A Ucrânia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar fertilizante? Isso é ruim ou bom pro Brasil? Ter quebra de safra na China, ter quebra de safra nos Estados Unidos. Teve alagamento agora no Afeganistão. É um país que tem mais gente que o Brasil. Estão passando fome. O Paquistão tá tomando pau. O Afeganistão tá. Lá os talibãs estão dando cacete no Paquistão, não é isso? No Paquistão não tem mais gente que o Brasil agora. Superou nossa população, inclusive não tem mais fecundidade. Esse lugar lá teve quebra de safra também. Pro Brasil, nós temos uma janela agora. Eu vejo uma perspectiva de Lula ter nos primeiros anos aí 70% de aprovação. Uma aprovação que ele nunca teve. O Brasil vai ter uma bonança. O Brasil vai ser um oásis nos primeiros anos de governo. Exatamente por isso. Primeiro fator. O Brasil não é devedor de dólar. O Brasil é poupador de dólar líquido, não é isso? O Brasil deve menos de Global 40 do que ele tem de reserva. Então, aumentar o juro em dólar, o Brasil tá cagando. Beleza? O Brasil não tá pagando juro de dólar. O governo brasileiro. Beleza? Graças ao Tesouro Direto, né? Segunda coisa. O Brasil depende de importação de energia? Não. O Brasil depende de importação de comida? Não, é exportador. Então a guerra é positiva pro Brasil. Não tem nenhuma siderúrgica hoje funcionando na Europa. É vantagem ou desvantagem pro Brasil? As indústrias, tá todo mundo fechando tudo na Europa. É vantagem ou desvantagem pro Brasil? Enquanto durar a guerra na Ucrânia, na Europa, vai ser vantagem competitiva pro Brasil. E se estourar a guerra no Mar do Sul da China e for uma guerra longa como a da Ucrânia, pode em alguns aspectos ser desvantagem em absoluto. Mas em comparação, em relação ao resto do mundo, a gente vai perder menos, não é isso ou não? Essa é uma lógica que eu já venho falando isso aqui em vários episódios nossos. Que eu sempre disse que o próximo candidato que ganhasse, independente de quem fosse, os próximos 4 anos vão ser melhor do que os 4 que passaram. E ainda tem um fator que é indiscutível. Como o Aron falou, o caixa das estatais tá cheio como nunca esteve. Eles têm gordura para queimar. E quando o PT entrar, ele vai meter gasto até as horas. Ele já divulgou. Meirelles, antes de sair o resultado, ele falou, vai ter PEC para não ter teto. Ele disse ou não disse? Bolsonaro foi o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista, mais esquerdista, menos homem do que Dilma. Porque Lula, tudo que ele fez, ele disse que ia fazer. Bolsonaro chegou lá e fez o oposto que ele disse que ia fazer. Agora, vamos lá. O que é que Lula tá dizendo que ele vai fazer? Lula já disse que vai fazer austeridade? Lula prometeu austeridade alguma vez? Vai aumentar o crédito ou vai diminuir? Vai aumentar o gasto público ou vai diminuir? Claro que vai começar todo mundo feliz e contente, vai bombar a impressão de dinheiro, vai bombar crédito pros amigos do rei. Você vai ver, no primeiro mês aí a Magazine Luiza vai bombar, né? Isso vai começar algum plano especial aí de casa só pras mulheres, né? Isso como, né? Só título de propriedade só pras mulheres, as chefes de família, né? Vai ser isso aí, meu irmão. Os primeiros 2, 3 anos vai ser maravilhoso. A questão é que essa eleição não foi decidida juridicamente, ela foi decidida politicamente e provavelmente, como o Brasil é um estado de exceção, nós nunca mais teremos nenhuma chance de modificar o grupo político através do voto, velho. Você tá insatisfeito com o PT? Você que tá me ouvindo, tá insatisfeito com o PT? Você vai ter uma janela... Bolsonaro desperdiçou a janela de oportunidade dele de restabelecer a legalidade no Brasil. Beleza, Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos da República. Isso é indiscutível, certo? Só você vê as pessoas com quem ele anda. Se você anda com vagabundo, você vai achar ser vagabundo normal, não é isso? Se anda com puta, com viado, você vai achar isso normal, não é isso? Se sua mulher se comporta como uma vagabunda, você vai reclamar que sua filha se comporta como sua mulher? Não, não é isso? É normal pra você, né? Ou não? Bolsonaro anda com quem? É exatamente, os feministas, o pessoal que mamou no PT, isso, beleza. Agora você tá insatisfeito, você não quer financiar o governo, a única coisa que você pode fazer pra você evitar ser vítima de uma ditadura totalitária, ser vítima de uma ditadura de exceção e realmente ser comparsa é desinvestir, né? Comprar ouro, comprar Bitcoin, meter lá no offshore, lá, como é, Ilhas Jersey, como é, Ilhas... Eu tive um papo com um cara lá que foi ministro de Bolsonaro, que falou exatamente o que você disse, o negócio da Ilhas, como é, Britânicas, Ilhas Virgem Britânica, Jersey. Exatamente, meu irmão. Quem ficar aqui tende a ter o mesmo destino de quem ficou na Argentina, na Bolívia, e da Bolívia, inclusive, avançou mais a desnazificação, na Venezuela. Então você acha que em 2026 a gente vira um Argentina, uma Venezuela? Eu acho que nos primeiros anos vai ter um boom de gasto público, vai ter um boom de crédito, todo mundo feliz. Só que como a economia austríaca demonstra, toda vez que você distorce os preços, existem os misinvestimentos, né? Malinvestimentos, né? Isso cria distorções, uma destruição de valor muito maior do que o próprio gasto do dinheiro, né? Porque dezenas e milhares de pessoas tomam decisões financeiras que não fariam sentido se as sinalizações verdadeiras fossem aquelas, né? O Bolsonaro cagou
Bolsonaro cagou de maneira absoluta a janela de oportunidade dele, certo? Não caguem as suas. Se você está me ouvindo aqui, você tem uma janela de oportunidade para salvar a sua família da escravidão. É tirar o que você puder desse país. O que não for tirado vai ser perdido. Já teve decisão hoje do STF revogando a propriedade imobiliária no Brasil. Se você alugar um imóvel para alguém, agora você precisa de um parecer de alguém, de um profissional de psicologia, não é de assistente social, tem que as pessoas saberem para onde ir. E isso já é uma sinalização muito forte de que não existe propriedade imobiliária no país. As ações, no ápice das ações, tomaram pau do ouro. Ouro não é investimento. Ouro não tem efeito de tempo, ouro não tem prêmio de liquidez, ouro, não é isso? Ouro não é investimento, ouro é um hedge. Se ele tá tomando pau do ouro, isso não é investimento. Não é isso? O Brasil não é ambiente de investimento. Não, já não era com Bolsonaro, imagine agora sem Bolsonaro, né? Com a esquerda no poder. E o problema não é ser a esquerda no poder, porque Lula, quando estava no poder, existia alguma oposição ainda. Agora acabou. Não tem nenhuma oposição. Zero. Os caras que Bolsonaro indicou são pessoas intimamente ligadas ao PT. Eu discordo. Não, é Cássio e Mendonça, não só indicamente. Mendonça escreveu um livro, uma biografia dizendo que Toffoli é o maior brasileiro vivo. O cara não é ligado ao PT? Mas a bancada que o PL fez e tanto que bancada que o PL fez? Todas as pessoas que Bolsonaro indicou, todos os cargos relevantes mamaram no PT. Tarcísio mamou no PT, ou são feministas. Zambelli mamou no PT, era uma feminista. Ela era, 2 anos antes de se candidatar, ela fazia parte, como era o nome lá, de feminista, de defesa de aborto e tal. Essa galera toda que segue Bolsonaro, todo mundo mamou no PT. Renato, isso só o tempo vai dizer, cara. Não, isso eu tô falando do passado, eu não preciso do tempo pra dizer do passado ou não. Essa questão que você tá falando de Tarcísio e desse congresso novo que foi eleito, só o tempo vai dizer. Rapaz, eu acho que Lula nunca vai ter tanta oposição quanto agora. Que oposição? Porque na época tinha uma oposição de fachada, era o PSDB, era um partido fingido. 12% dos votos. Era como 1984, tinha lá os inimigos lá da Eurásia, inventava um inimigo. O PSDB sempre foi um inimigo inventado, cara. Sempre foi um inimigo inventado. Outra coisa, várias tribos se uniram para derrubar o Bolsonaro. Depois que derrubaram o Bolsonaro, eu acho que o pau vai comer entre eles. Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes são do PSDB. Eles fizeram isso pro PSDB sobreviver como aquela oposição fajuta que sempre foi, tá? E agora que derrotaram o inimigo principal, essas tribos vão começar a brigar entre si pelo poder. Eu acho que Alexandre de Moraes vai começar a quebrar o pau com os outros comunistas lá dentro do STF. Eu acho que não vai ter uma unanimidade, como não tinha antes. Eu acho que eles se uniram pra derrubar Bolsonaro. Fazendo analogia simples com a União Soviética, nós somos os gulags, nós somos o gadinho, os burgueses, não é isso que eles vão depenar. Faz diferença pra gente se o governante for Stalin ou Lenin? Eles vão se matar, beleza. Ninguém matou mais islâmico que islâmico. Ninguém matou mais feminista que feminista. Ninguém matou uma comunista mais que comunista, não é isso? Ninguém matou mais homossexual que homossexual. Você mata quem você convive, não é isso? Você mata a galera que você convive. Você não vai matar um estranho, né? Alguém matou mais comunista do que comunista? Alguém matou mais islâmico do que islâmico? Eles se matam, não é isso? Porque eles convivem entre si. Não é isso? Isso não é um fato em conteste? Eles vão se matar. O problema é que pra gente não faz diferença nenhuma se vai ser Stalin ou Lenin. Porque todos eles têm o mesmo objetivo, que é depenar os otários. Todos eles querem imposto sobre fortunas, querem aumentar o tamanho do Estado, e aumentar o tamanho do Estado às custas dos otários que pagam imposto, que ainda tem o que tirar, não é isso ou não? E se você não quiser suportar isso, você tem que desinvestir do país. Acabou. Quando o voto na urna não vale nada, o único voto que você tem é votar com os pés ou votar com armas. Isso já foi demonstrado há 70 anos atrás pela Public Choice Theory, teoria das escolhas públicas. Hoje no Brasil, você pode se candidatar a alguma coisa. Se eles controlam os tribunais, eles controlam os partidos, acabou. E é muito difícil você agir contra as emoções. Quando você está criando uma criança, sua vontade é nunca bater, nunca gritar, nunca forçar nada, deixar ela comer o que quiser. Isso é sua vontade. É brigar com seu filho, botar ele para disciplinar, ele para estudar. Não. Sua vontade é brincar e tal. Sua vontade com a mulher é você tratar a mulher como ela deve ser tratada ou deixar ela fazer o que quiser e tal, o filho. Se você fizer o que você tá com vontade, todo mundo tá na cadeia, fez o que tava com vontade, né? Isso não fez o que tinha que fazer. É isso. Quem quer ser feliz serve ao diabo. Quem quer servir a Deus, ele tem que ser bom, tem que fazer o que tem que fazer, que é o certo, não é isso ou não? Sim. É isso. É muito mais difícil você fazer o que é certo do que o que você tem vontade. Rapaz, quando o negócio tá subindo, você não tem vontade de vender. E quando o negócio tá caindo, você não tem vontade de comprar. Você meter a mão na faca caindo, meu irmão, você depende de uma... Aí eu vou dizer, foi fácil. Aí você vai dizer, foi fácil aqui, não é isso que foi fácil, não é isso? Fácil, minha caceta, não né? existe nada Exatamente. Fácil. Não tem nada de fácil. Foi fácil para o cara que tá assistindo de fora. Pra quem tá dentro, meu irmão, você ficar comprando, ver o negócio caindo e continuar comprando, é duro como uma zorra. Agora, um exemplo melhor do que o que Aaron falou da pandemia, porque pandemias acontecem em todos os séculos. Um exemplo melhor, excelente no Brasil, é imóveis. Quando eu era guri, no Brasil,
tinha mais casa de material do construção do que padaria. Porque não existia... As pessoas que eram os fudidos não tinham acesso ao overnight, essas coisas, eram só pessoas mais sofisticadas, classe média, rico. E o pobre sabia que construir laje dava dinheiro. Por quê? Durante 5 séculos no Brasil, todos os séculos, a população do Brasil sextuplicou, aumentou por 6. A população do Brasil vai aumentar ou diminuir em nossa geração? A tendência agora já é reduzir. Já nasceu menos gente na Bahia do que nos últimos 30 e tantos anos. Tem mais gente na nossa cidade do que criança, bicho. Na hora que esses guris chegarem na nossa cidade, vai ser tipo metade, não é isso do que tem agora de gente. Vai precisar de mais ou menos imóvel no futuro. Menos. Acabou. Imóvel acabou, como o próprio nome já diz. Inclusive, a imóvel tá parado pro governo ir lá e pegar, né? Todos os grandes impérios eram baseados em tributação de imóvel. Tem cidades, toda cidade esquerdista, como Detroit, chegou a ter milhões de habitantes, agora tem 300, 400 mil, não é isso? Os imóveis viraram pó, os caras vão aumentando o tributo até que não vale nada, não é isso ou não? Verdade. Ações imóveis, tudo que pudesse ser tributado até o final do Estado, você está financiando o Estado. Você discorda do governo, você não quer financiar o governo, tire seu dinheiro do que financia o governo, não é isso? Eu sempre comento o caso do Jairinho, lá Henry Borel, né? Henry Borel, o filho do Jairinho. Da Monique lá, a vagabunda que botava um cara pra torturar o guri. A empregada falou 21 vezes no WhatsApp que tava torturando. O guri vomitava, velho. Implorando que não devolvesse pra casa da mãe, não é isso? O cara torturava o guri, que torturou o guri até a morte. Você lembra desse guri, não? Do Jairinho? O Jairinho era vereador, médico e o pai era deputado federal no Rio. Você acha que alguma pessoa normal, um cara que trabalhava embarcado, ia ter grana, ia ter condição política de bancar, chegar no tribunal e tomar da mãe o guri? Ele ia ter condição de tomar o guri? Não. Como é que faz pra não matar o Jairinho? Ele tinha que cair fora com o guri, não é isso ou não? Ele não tinha que pegar o guri e cair fora? Uhum. Se ele matasse ou a mulher ou o cara, separadamente, é difícil, ele andava de carro blindado com escolta armada. Mesmo que, se ele desse teste pra matar esse cara, o mais provável era ele morrer. Ele podia matar o cara, mas era capaz dele morrer, não é isso ou não? Você acha que o pai do cara, deputado federal no Rio, ia aceitar que ele matasse o filho único dele e ia deixar pra lá isso? O cara pra ser deputado federal no Rio, ele é otário? Ele é otário, não tem nenhuma ligação com assassino, com nada disso. Ele ia deixar matar o filho único dele e não ia dar em nada isso, não ia cortar o cara depois. Era capaz de cortar ele e o filho, não é isso ou não? Era melhor pegar o guri e cair fora. Como é que ele faz pra cair fora? Ele pode cair fora sem ter outro passaporte, sem ter outra cidadania, sem ter outra residência. Isso é uma gestão de risco. Gestão de risco não é só dinheiro. É economia. Todas as decisões que você toma de recursos é economia. Quem você vai dormir, quem você vai casar, são decisões econômicas, bicho. Isso não é financeira, é econômica, não é isso? Perfeito, perfeito. Decisão econômica não tem que ter nenhuma troca de dinheiro. Tem que nenhuma. ter bens, não é isso? Não. É isso. Eu vou dormir, eu vou jogar futebol. Isso é uma decisão econômica. Lógico. Eu tô trocando meu recurso escasso, que é meu tempo, escolhendo, né? Porque a economia é a aplicação dos usos escassos que tem usos alternativos. Exatamente. Então, é meu tempo. Eu vou assistir televisão ou vou estudar. Exatamente. Isso é uma decisão econômica. E a teoria das bandeiras, ela prega que você faça diversificação de suas sedes. Quais são suas sedes? Hoje no Brasil, vale a pena você pegar um chip virtual de outro país e dizer que você, pro WhatsApp e para suas redes sociais que você mora nos Estados Unidos? Pra você não ser cancelado, pra você não ser derrubado, pra você não ser escaneado pelo pessoal do STF? Vale a pena ou não vale? Você mudar de sede no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu e-mail. Vale a pena ou não? Eu tô dando um exemplo aqui que uma pessoa pode fazer qualquer com $10, não é isso ou não? Não existe chip virtual aqui de qualquer país que você quiser? Sim. Você não chega lá, bota o número e certifica no negócio, no Gmail, no Protonmail, no Facebook, você passa a ser americano, ser tratado com a lei americana, não é isso ou não? Tô dando um exemplo. Nem precisa em Aron fazer negócio de offshore em Jersey, não sei o que lá. Foi uma coisa simples, não é isso ou não? Foi uma coisa de $10, não é isso ou não? Sim, hein ou não? Sim. É, tá certo. É racional se você tiver com seu patrimônio, seu ativo, tudo seu no mesmo país, você tem como fugir? Você vai se lascar se o país acabar, você perdeu tudo, não é isso ou não? Pra mim, Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Você só encontra paz se você aceitar a natureza das coisas. Que o resultado da eleição ia ser o pior pra gente de qualquer um dos aspectos. Sempre qualquer eleição vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e no Novo Testamento, o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, sempre foi. Deus diz inclusive em Samuel, vocês vão orar, vocês vão me implorar, e eu não vou ouvir vocês, porque vocês pediram pelo ditador, não é isso? Não tem lá em Samuel? Não peçam um rei, vocês vão pagar, vocês vão ser escravizados, e vocês vão chorar, e eu não vou atender, porque vocês pediram por isso, não é isso? Tem lá? A galera fica rezando agora, vocês pediram por isso, né? E aí tem uma pergunta aqui que é bem repetida mesmo por várias pessoas aqui. O pessoal quer saber sua opinião. Se entre os dois, quem é o menos pior na sua opinião? Se entre Lula e Bolsonaro, se tinha um menos pior nessa história aí. Menos pior em que aspecto? Pragmaticamente? Você tem que comparar o quê? Lula o que vai ser ou Lula o que foi? É isso em que aspecto? Nas estatais? Bolsonaro foi eficientista nas estatais. Isso adiantou o quê? Isso vai aumentar o poder da esquerda agora, não é isso?
Qual foi? O que a gente ganhou ele sendo cientista nas estatais? Tudo que Bolsonaro fez de aspecto positivo foi pra aumentar o poder da esquerda. Lula foi, na minha opinião, moralmente superior, porque ele fez o que ele disse. Bigode também fez o que ele disse e nem por isso ele é um cara bom, não é isso? Ou não? Bigode, se ler o livro de Bigode, você vai ver que ele disse lá o que ia fazer, não é isso ou não? Mas entendo, O do Bigodinho, não pode dizer o nome, senão demonetiza, não é isso? O do Bigodinho fez o que estava escrito lá no livro dele ou não? Fez coisas terríveis, mas ele disse que ia fazer aquilo, não é isso ou não? Bolsonaro fez o oposto do que ele disse. Quem é moralmente inferior? Um inimigo sincero que diz, Buritinho, eu te mato se você pisar em minha casa. Se você for homem e vier aqui, eu te mato. Ou um cara que diz, não, eu sou seu brother e tal, deixa eu entrar em sua casa e estupra seu filho. Quem é superior? Ou envenena a sua água. Diz, não, eu sou seu brother, bebe aqui. Não é isso ou não? Renato. Por quê? É o amigo que dá tapinha nas costas. Nas costas ele envenena e come sua mulher. Ô, Renato, quem é moralmente inferior? Renato, Por quê? as coisas não são dessa forma não, Renato. O que Bolsonaro quis fazer foi comprar apoio desses inimigos dele e fez merda, cara. Bolsonaro foi eleito ele quis falando comprar 11 apoio vezes em desnazificação. Ele Saiu quis- da palavra da boca dele, desnazificação. Ele quis comprar apoio, cara, de mulher que intitulavam ele Pois é. de Querer de comprar apoio anti-mulher. de mulher é Ele traição quis- absoluta ele quis às suas comprar- promessas. Ele quis comprar apoio dos gays, ele quis comprar apoio de um monte de gente, funcionalismo público. Ele quis aumentar a cesta para dizer que ele não iria tirar nada de Bolsa Família. Ele tentou mostrar que Bolsonaro ele não era prometeu- aquilo que a esquerda vendeu. Bolsonaro prometeu só o que fim as das ações bolsas práticas, vagabundagens. só que as ações práticas dele, cara, não foram capazes de vencer uma retórica mentirosa da esquerda. Você Só me isso, disse que cara. ele tentou comprar apoio de feminista e gaysista. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Não tem isso lá no Êxodo, não tem. Bolsonaro se diz escravo da Constituição. Você pode ser escravo de uma coisa demoníaca e deixar Deus acima de tudo. Mas ele nunca foi, Ou cara. você serve a Deus ou você serve a ordens demoníacas e satânicas. Se você serve ao feminismo, se você tem iniciativa de propor e sancionar 71 leis feministas satanistas, você não serve a Deus, você serve a Satanás, não é isso ou não? Se você paga 80 milhões de bolsas vagabundagem, em vez de fazer uma frente de trabalho, você serve a Satanás, velho. Renato. Ok ou não? O primeiro livro da Bíblia de todos, não é isso? A criação do universo. Quando o homem e a mulher come o fruto da árvore proibida, o fruto da árvore proibida é o conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore proibida é você se tornar adulto, não é isso? Seu filho, ele tem que trabalhar pra comer? Não, ele não sabe o que é o bem e do mal. Ele não pediu pra nascer, você colocou ele no mundo, não é isso? O fruto da árvore proibida é você entrar na idade adulta. Qual a maldição do homem e da mulher? A maldição da mulher é se submeter ao homem. É isso que tem escrito lá. Deus disse isso. Se você é judeu, se você é muçulmano, se você é cristão, você acredita no primeiro livro da Bíblia. Se você não acredita nisso, meu irmão, você nem dessas três coisas. Deus disse, o preço da mulher é a submissão. O seu prazer será pra servir o seu marido, não é isso que tem lá? Você vai parir com dor, você vai sangrar. E qual foi a maldição do homem? A maldição do homem foi, agora, a sua comida vai vir do suor da sua cara, não é isso que Deus falou? Você querer qualquer dinheiro, qualquer comida que não veio do suor da sua cara, é servir ao demônio, não é isso? Mas o governo vai dar picanha agora, pô. Então a Na cota verdade, de carne tá tranquila aí. O governo Lula entregava metade do que prometia. Qual é a metade da picanha? Ah, verdade. Ele sempre entregou metade do que ele falou, o que ele fez, mas qual é a metade, né? Eu fico com a, qual é a picanha pela metade que ele vai entregar, né? Eu fico com a anha. Não, ele entrega a primeira metade, né? Não, a primeira deixa pra você. Eu fico só com a anha. Eu acho que a tendência nos próximos anos é o pessoal, muita gente no Brasil, inclusive vai buscar residir em outros lugares, inclusive ter residências simultâneas. Você pode ter residência daqui para fins fiscais de alguma coisa e ter outra residência no Paraguai, no Uruguai, em outros lugares, ou ter uma pessoa jurídica que eu faça, né? Essa dica é boa. Agora, a questão do passaporte... Ainda mais que tá aqui na internet. Para efeito fiscal, basta a residência. Mas para efeito criminal tem que ser a cidadania, não é isso ou não? Sim. Sim. Novamente, Jairinho, não é isso? Se esse pai do Jairinho tivesse um outro passaporte, o guri tivesse um outro passaporte, outra identidade, ele ia ter um outro lugar que pelo menos ia ter um procedimento judicial para ele devolver o guri, não é isso ou não? Perfeito. De preferência, se fosse um país islâmico, ainda ia ser melhor ainda, que ele ainda ia pra Sharia, diz, não quero ser julgado na Sharia, traga essa mulher aqui, não é isso? Ela ainda ia apanhar, né? Ou não? Ia tomar cacete, não é isso ou não? Porque você casou pela segunda vez, não é isso ou não? O quê? Se fosse um país aí, Arábia Saudita, que nunca extraditou ninguém, era o ideal, não é isso ou não? Mas tem uns países até moderados, muçulmanos, não é isso ou não? Deve ter. Esses caras nunca cumpriram palavra na história da humanidade, né? Essa palavra de comunista não vale nada, né? A realidade é que pode acontecer uma guerra no mar do sul da China. Ela deve acontecer. E quanto mais demorar,
Quanto mais demorar, o número de pessoas jovens na China vai diminuir. Inclusive, Jorge Soros disse que a China mente uma população do Brasil da China, né? Eles alegam, a China alega que tem 38 milhões de homens a mais, a Índia alega que tem 50 milhões a mais, e Soros diz que é muito mais, que é mais de 50 milhões de homens a mais que na China. Hoje, lá, oficialmente, números oficiais, some 1 milhão de mulheres e crianças, e a maioria para ser escravo sexual no porão de alguém. Não é incomum pegar alguém com gangchain, com corrente no pescoço e língua cortada e dente arrancado, porque se você morder sua língua, você pode se matar, né? É isso que acontece, isso é a consequência da ação estatal. A ação estatal é demoníaca, e a China é a prova disso. É isso que acontece, é escravidão, é morte, é o cara viver numa sociedade que tem dezenas de milhões de homens mais do que mulher. É complicado. Foi o que a gente conversou. A Europa se beneficiou demais com a guerra da Ucrânia. Os países da Europa receberam escravos novos, receberam mulheres e crianças. Se for hoje em qualquer país europeu, você vai ver um monte de criança na escola que não tinha. Portugal, esse ano, depois de 13 anos, a população diminuindo, vai subir com os refugiados. E cada ano que a guerra continuar, a Europa vai continuar recebendo mais escravos, não é isso? Agora, a Rússia, essa semana, esses últimos 30 dias, tá destruindo a infraestrutura de energia. Você for um idoso, você tava em Kiev de boa até mês passado, você vai ficar subindo 10 andares de escada e levantando balde de água?